embora efetivamente ele não seja o realista em sentido estrito. Se você for olhar para o realismo, ele não é um realista em sentido estrito. Ele tem influência do realismo do Essa, do Camilo Castelo Branco, dos grandes escritores realistas portugueses que faziam denúncia social, né? Não do realismo brasileiro, mas quando a gente apresenta o realismo, porque sendo uma prova de literatura e falando de literatura, conhecendo algumas outras provas da UERJ, pode entremear, às vezes até alguma relação com o realismo em Portugal e até o realismo no Brasil, né? Mas você não tem a mínima ideia que seja realismo. Você vai dizer que realismo é pintar a realidade, o que é uma grande bobagem. Você tem que entender o que é a escola, como surgiu, por que surgiu, para que surgiu, qual é o objetivo, para se relacionar algumas questões. Obviamente, Saramago tem outras nuances e outros entrelaçamentos. Um deles é com a modernidade. A prova, você vai cair o Saramago, seguramente vai falar de vanguarda, vai falar de modernidade, vai falar de pós-modernidade, de desconstrução, falar um pouco de surrealismo. Lembro da aula passada que eu falei sobre essa questão. O Saramago está no limite entre a modernidade e a pós-modernidade. Ele tem algumas características da pós-modernidade, a desconstrução do tempo, né, o foco narrativo que é ambíguo, ora é o narrador em terceira pessoa, ora o narrador é o próprio personagem, ora você parece que o leitor está narrando o livro, está ali dentro, junto com o autor. Isso é típico da desconstrução, né? O que se chama a morte do romance, que vai acontecer na chamada pós-modernidade literária. Não que o Saramago faça isso, porque, ainda que não haja uma narrativa linear, você vê o efeito de feedback, ele vai lá na frente, ele volta, ele salta no tempo, o burro faz o Caim andar para frente e para trás dentro do tempo, né? E até na caminhada o Caim anda para frente e para trás dentro do tempo. Ali tem uma narrativa com início, meio e fim. Isso não é uma característica da pós-modernidade, né? Você tem a grande narrativa e o Saramago ele tem posições políticas que não são pós-modernas. Ele tem lado, ele participou da Revolução dos Escravos, ele foi ligado ao Partido Comunista Português, ele se define como comunista, ele se define como marxista. Então, ele não é uma pessoa pós-moderna. Então, Saramago tem um monte de pensamentos, né? Ele tem muitos tentáculos. Uma característica bem interessante de Saramago é um homem com esse conhecimento enciclopédico que ele tem, embora não seja mestre, não seja doutor, não tenha efetivamente uma cultura acadêmica, no sentido estrito, né, de ter estado numa pós, no mestrado, no doutorado, mas talvez tenha muito mais cultura do que muito acadêmico que eu conheça. Ele efetivamente tem como construção anterior a seus romances um posicionamento de grande narrativa. Ele não é uma pessoa que se situa na pós-modernidade líquida, né? Não tem uma posição. A luta política é uma luta pelo momento, pelo local, pela questão identitária, só pela questão das mulheres, só pela questão dos negros, ou só pela questão das minorias. O problema é pontual, o problema é local. Não, o Saramago ele tem uma posição de estar num centro periférico do capitalismo, está em Portugal, que ao mesmo tempo que está no centro, é uma periferia do capitalismo, não é um país central do capitalismo. Ele se vê como um homem de uma periferia do capitalismo, ele tem uma visão anti-imperialista, ele acredita em imperialismo, ele é um marxista, ele fala em revolução. Então, o Saramago é muito contraditório, né? Entender todas essas nuances do Saramago, e uma das nuances é essa relação com o realismo português, né? E aí a UERJ pode explorar alguma coisa, alguma questão nesse sentido. Então, trouxe 11 questões sobre realismo e a tentativa de entender o que é realismo. Porque a escola, o ensino médio, tem piorado muito com relação ao ensino da literatura. Na minha época não era nenhuma maravilha, né? Nossa, quer dizer que na sua época a escola era uma maravilha no ensino da literatura. Não, mas tinha algumas coisas que eram contraditórias, né? Porque, se você for olhar na pedagogia, a pedagogia moderna fala que você não pode fazer
nenhum tipo de forçamento, de obrigar a pessoa a fazer determinadas coisas, mas o fato de você ter um livro paradidático obrigatório, nas leituras de português, fazia com que a gente acabasse tendo uma relação. Pode falar, Beatriz. Você levantou a mão, fala. Pediu para falar, fala. Pode falar. Eu vou falar das duas, da brasileira e da portuguesa. Pode falar, Beatriz, por favor. Você levantou a mão, mas não falou. Você levantou, mas não falou. Fale, por favor. Beatriz, está com a mãozinha levantada, mas não fala. Eu vou continuar, então. Quando você quiser, você liga o microfone ou escreve. Né? Estou esperando você falar, Beatriz. Você está participando, mas você não ligou o microfone ou nem escreveu. Pode fazer qualquer uma das duas coisas. Pode. Fale. Meu microfone não estava abrindo, mas agora eu escrevi. Eu só queria dizer que está cortando um pouco a transmissão. Está cortando? mim. A transmissão está cortando para todo mundo, gente? Ou é só para a Beatriz? Tá, então não é para todo mundo. Beleza. Ok, beleza. Então não é geral. Ok, então deixa eu continuar. Então, uma das nuances, uma das ligações é com a literatura. Então, por exemplo, quando eu estudava, a gente era forçado a ler pelo menos um livro por bimestre, não era por semestre. Então, eu tive uma iniciação literária também na escola. Eu tive acesso aos livros em casa, mas eu li Capitães de Areia, eu li Mar Morto, eu li uma série de livros, uma série grande de livros, Guarani, mesmo não gostando, né? Por aí vai. E isso meio que se perdeu. Eu não vejo isso muito. Nas escolas que eu dei aula, eu não vi isso muito, essa obrigatoriedade do livro paradidático, da leitura do livro de literatura para os alunos. Então, essa leitura se perde, essa iniciação, esse letramento. Mas isso não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria você ter uma aula de literatura só para isso. Em que você fizesse o letramento de maneira prazerosa na sala de aula. Com uma hora aula por semana, isso não existe. Então, você se resume quando tinha aula de literatura, porque quando foi feita a reforma do ensino médio, se tirou a obrigatoriedade nos 3 anos de ensino de literatura. Então, não sei como ficou essa loucura. Imagina toda a programação de literatura em um ano. Então, não sei como foi com vocês. Você praticamente estava bizu. O que eu estou fazendo aqui? Dá bizu para o vestibular. Vocês tiveram literatura, e como foi a literatura de vocês? Né? Vocês tiveram uma hora de aula semanal? Porque aí as pessoas chegam quase que virgens na aula de literatura. Por incrível que pareça, alunos mais antigos, tá vendo? Não teve literatura. Alunos mais antigos tiveram mais contato com a literatura que os alunos mais novos. Então é meio que admirável o mundo novo. Olha, o que é isso? O que é realismo, professor? É ser realista? Né? 50 minutos por semana é para não aprender. Eu já contei a história para vocês. Chegava na sala de aula, 50 minutos, a professora de química, que tinha um latifúndio de aula, ficava mais 10 minutos na aula dela, eu ficava restrito a 40 minutos, eu não dava exercício em sala, eu passava tudo para casa com um gabarito, porque eu tinha 40 minutos para... Voltou, Sebastião. Voltou. Foi feita uma contra-reforma e voltou ao currículo. Né? Não estava integrando só no primeiro ano. E era muito restrito mesmo, não era mais 3 anos, era só 1 ano. Mas vamos continuar aqui. Então, vamos falar de realismo. Né? O que foi o realismo? Vou aqui... eu não vou estar vendo vocês, então, se quiserem falar, liguem rapidinho e falem, porque eu não vou conseguir ver, não vou conseguir enxergar, porque eu vou exibir o slide. Tá? Então, vou apresentar aqui, para a gente tentar falar um pouco sobre o realismo. Realismo não é a realidade, é uma escola literária. É uma escola literária que vem pós a Revolução Industrial. Você tem, primeiro, uma fuga com o arcadismo e você tem depois toda uma crítica à sociedade burguesa estabelecida com o realismo. Na França, por exemplo, você vai ter o Émile Zola e o Anatole France. O Anatole France foi um deputado socialista anarquista. Você tem uma ideia. Ele escreveu um livro chamado A Revolta dos Anjos, que eu acho que seria censurado no Brasil hoje. Imagina o Brasil, um país extremamente religioso,
em que tem um livro que é a Revolta dos Anjos contra, como se fala? A tirania de Deus. É um dos livros mais fantásticos que eu já li, que tem um final assim primoroso, porque os anjos descem à Terra, os anjos estão aqui na Terra, e por várias questões, não se apaixonam, estão vendo vidas normais, viraram pessoas, basicamente, só que não podem morrer. E Satanás é Lucifer, mas não usa o nome Satanás, usa Lúcifer, está aqui também, cuidando da vida dele, não está muito interessado no céu, não. Os anjos querem se juntar para acabar com a tirania divina, e tentam convencer Lúcifer a participar da grande rebelião. E esse livro tem um dos finais mais absurdamente criativos e brilhantes que eu já vi na literatura. Porque tem um sonho de Lúcifer. Ele dorme e aí sonha com a revolução, né? Imagina, a gente está vivendo um tempo de iconoclastia, de oposição à igreja, de questionamento da ordem estabelecida, e aí se faz uma grande revolução contra Deus. E no sonho de Lúcifer, ele ganha a revolução, ele destrona Deus, só que tem um problema. Deus é imortal. Se Lúcifer é imortal, Deus é imortal também. E eles trocam de lugar. E aí Lúcifer se torna Deus, e Deus se torna Lúcifer, e fica tudo como era antes, não muda nada. Fica tudo igual. E aí ele acorda do sonho, no dia seguinte chega e fala, ei, vamos fazer a revolução? Ele falou, não quero, vai ficar tudo igual. Então você, tudo aquilo que eu condeno hoje na tirania celeste, então eu não quero. Né? Então vocês imaginam o que era o realismo. O realismo não é só uma questão de realidade. Né? O Émile Zola, inclusive, ele antecipa em muitos anos o surrealismo e o realismo fantástico. Ele tem um livro chamado A Ilha dos Pinguins, que é sensacional. É simplesmente sensacional. Infelizmente, Geraldo da Infância é muito pouco lido hoje. É um grande escritor, Né? Émile Zola, que participou do julgamento lá do caso Dreyfus, né? Tem um filme agora sobre o caso Dreyfus, procurem, é bem interessante. É o caso de julgamento de um oficial judeu que foi condenado por ser judeu. E aí imputaram ele todos os crimes do mundo, ele não tinha crime nenhum. Né? Então, o naturalismo, realismo na França, pega uma sociedade industrializada, uma sociedade que está no auge da Revolução Industrial. Eu vou voltar aqui só para olhar vocês. Alguém já viu ou leu Germinal, de Émile Zola? Vocês já viram Germinal ou leram? Eu já vi o filme. Já viu o filme? Filme, Germinal. É um filme francês, não é isso? É um filme francês. Alguém leu o livro, não? Gerard Depardieu, é aquele do Gerard Depardieu? O livro é. Alguém viu? Alguém leu o livro, não? Esse livro me fez muito mal quando eu li. Quando eu falo que me fez muito mal, não estou dizendo que quer que vocês não leiam, não. Me causou uma angústia. A cena do sufocamento na mina é, assim, aterradora. É aterradora. É de você perder o fôlego. A pessoa vai morrer sufocada dentro da mina. As condições são as piores possíveis, né? Início da Revolução Industrial, as camas quentes, né? Os operários, sabe o que são as camas quentes? O professor William vai falar sobre isso. Os operários trabalharam 14, 16, 18 horas, então um operário saía da cama e o outro já deitava na cama. Né? As mulheres, os operários, elas basicamente são usadas pelos gerentes, pelos donos da fábrica, basicamente como prostitutas, elas incrementam a renda vendendo o próprio corpo. Né? O Germinal é um livro de denúncia pesadíssimo. O Germinal do Zola é um livro de denúncia pesadíssimo. E está mais ligado ao naturalismo, porque tem essa questão da bestialidade, do homem reduzido à bestialidade, mas, ao mesmo tempo, é de uma denúncia social muito potente. Mas tem que se pensar o seguinte, na Europa, você está em outra fase do capitalismo. Então, aqui, é bem interessante pelo seguinte, voltando aqui, você tem a Revolução Industrial, né, a burguesia já avançou como classe dominante. Você tem um cientificismo e um materialismo na França. O materialismo é muito pesado, muito forte, tanto que a França vai influenciar tanto o anarquismo com, meu Deus do céu, com Bakunin. O Bakunin vai militar na França. E você fala assim, mas o Marx era alemão, mas o Marx se torna comunista na França. Se for olhar a história do Marx, ele termina o processo
de construção filosófica dele na França ao se deparar com o movimento operário francês, que era o mais avançado do mundo, né? Então, o materialismo científico que tem na França é diferente do materialismo que chega no Brasil. Na França, você tem movimento anarquista, tem movimento socialista, tem movimento comunista. No Brasil, você só tem escravo. Você praticamente não tem mão de obra livre. A mão de obra livre, você vai pegar a casa de pensão, mão de obra livre é exceção. Tem gente trabalhando na pedreira, mas a maior parte da mão de obra brasileira é escrava, né? Então, você não tem ideia socialista, você não tem ideia anarquista, você não tem ideia comunista. Então, é uma escola bem interessante, tanto com Aloysio quanto com Machado, mas, objetivamente, não tem uma diferença muito grande. Enquanto o realismo e o naturalismo na França tem uma pegada muito ligada aos movimentos operários, tem uma pegada muito ligada ao socialismo, ao anarquismo e ao comunismo, no Brasil isso vai estar ausente. Você vai pegar o Aloysio de Azevedo, vai ter essa coisa do positivismo, vai ter a coisa do cientificismo que chega até o racismo, né? A ideia que a gente é predeterminada pela raça. Tem um pouco isso no Zola, mas não dessa maneira, né? Tem essa questão da tara, né? Você tem a descoberta do inconsciente, dos impulsos libidinais, que você não é só um ser racional. Tem tudo isso no naturalismo, né? Então, você tem uma pré-determinação genética, você tem as pulsões, você tem a libido, né? Você vai olhar a Bertoleza lá no Cortiço, ela basicamente é uma mulher em que ela está presa aos impulsos sexuais dela, e o João Romão também. O João Romão vive aquela situação, não é uma situação de amor, eles têm um caso, eles são amantes, e as descrições das cenas sexuais são cenas sexuais muito ligadas ao desejo, muito mais do que a uma questão sentimental ou psicológica, né? Então, isso está tanto no realismo brasileiro quanto no naturalismo realismo europeu. Então, você tem, na Europa, o surgimento das grandes massas trabalhadoras, dos sindicatos. Isso não existe no Brasil. Você não tem sindicato no Brasil. Você não tem sindicato, você não tem mão de obra livre, né? Então, você vai ter um avanço das ideias mais objetivas. Nesse momento, o movimento sindical é muito anticlerical, muito antirreligião, né? Tanto os três movimentos, tanto o movimento socialista, quanto anarquista, quanto comunista, são bem antirreligiosos, né, nesse momento, até porque a Igreja Católica, na França, esteve ligada à reação, esteve ligada à aristocracia, e quando ela é reconstruída, ela é bem também antitrabalhador. Então, existe uma separação entre esse mundo dos trabalhadores e a religião. O Brasil é um país completamente católico, entre a minoria branca que tinha no Brasil, a população negra é uma população que vai ter uma mistura de crenças, né, trazidas, inclusive, da migração forçada, do sequestro nos países de origem, né? Por isso que vai se criar depois no Brasil o candomblé. Que muita gente fala que é uma religião africana, isso é uma inexatidão. Uma religião de origem africana, porque não existe na África o panteão dos orixás. São 12 orixás que foram juntados no Brasil. São povos que vieram de locais que não eram tão próximos assim, ficaram eclusos aqui, ficaram juntos aqui, e aí se criou essa amálgama de várias religiões de vários locais, uma religião única, né? Um culto de vários orixás de diversos locais diferentes. Então, é muito diferente, efetivamente, o Brasil da França, naquele momento, onde efetivamente, o naturalismo e o realismo vai ser mais forte. O Brasil copia, mas copia uma cópia diferente, né? Quando eu falei de arcadismo, por exemplo, numa outra aula, a aula do Enem, o arcadismo é uma cópia muito ruim do que acontece na Europa. É uma cópia esmaecida, é uma cópia em que o que se oferece como cópia é algo que não tem nada a ver com a realidade nacional. O Aloysio e o Machado vão fazer coisas muito ligadas à realidade nacional, entendeu? Então, a realidade vai ser vista através do imanitismo. A realidade é social, a realidade não é mais só individual. Embora o naturalismo tenha a questão da tara, da pré-determinação física e biológica, você tem também a questão do meio. O meio vai determinar a atitude das pessoas, né? E vai ser uma literatura muito antiburguesa, tirando Balzac, né? Então, você tem o positivismo da ciência,
o evolucionismo, Darwin está em alta. Lembrando que mesmo com Freud, que também vai começar a escrever aí no final do século XIX, você já vai pegar alguma coisa, algum apontamento freudiano, por exemplo, quando você vai no Machado, o alienista já está falando como se fala? O alienista vai estar falando de ciência, não está indo, né? Agora que eu fui ver, pode falar, Sebastião, não está indo o slide que eu estou passando, está indo só uma outra coisa. Desculpa te incomodar, eu só quero entender, é muita informação, é muita coisa que nem sabia, né? Muita riqueza, muita informação interessante que você acabou de falar agora, me explicou. Eu adoro literatura, eu tive um professor muito bom de literatura, eu comecei a gostar no ensino médio. Porque ele dá a literatura de uma forma muito diferente, bem didático. Pelo que você entendeu, eu quero entender. A escola realista aqui no Brasil, ele começou a observar apenas os instintos, né? Os instintos humanos. Não, eu vou chegar lá. Na Europa, não é só, é porque aqui no Brasil também teve revolta da vacina. Tinha os cursinhos. Não, pera, vamos lá, eu vou chegar lá. Eu quero entender isso. Vou chegar lá. Eu não falei isso, não. Primeiro, eu não falei isso e, assim, primeiro, naturalismo/realismo é uma classificação que é uma forma, né? Quando a gente fala em escola literária, tem uma forma. Quando você pega, por exemplo, na Europa, o Zola, ele é considerado mais naturalista que realista. Mas tem muito de realismo no Zola. O Zola não descreve os tipos humanos só a partir da biologia. Ele não é evolucionista estrito. O Aloysio é mais o evolucionista mais estrito do que o Zola. Seguramente, se olhar os dois, tem uma diferença muito clara. O que eu falei é que não há, efetivamente, dentro do Brasil, dentro do realismo, dentro do naturalismo, traços de... Não estou falando da sociedade, estou falando da literatura. Não tem traços de socialismo, não tem traços de anarquismo, não tem traços de marxismo, não tem traços de comunismo, nada. Você pode procurar tudo no Aloysio, não vai achar. Você pode procurar no Joaquim Manuel de Macedo, Memória de Sargento Milício, você não vai achar. Você pode procurar no Machado, que é niilista, você não vai achar. Na Europa tem isso. O Anatole France foi, efetivamente, um deputado socialista /anarquista. Inclusive, na Sociedade dos Pinguins, o livro acaba com explosão, os anarquistas explodindo Paris inteira. Isso não vai acontecer. Inclusive, se você pegar o Aloysio, não tem revolta no Aloysio, não tem nenhum tipo de revolta, de luta. Uma coisa é a sociedade, outra coisa é a literatura. E no Machado também não tem. E no Brasil você tem a revolta da vacina, que não é de uma classe operária organizada. É um levante popular contra a política do bota abaixo, do bota fora, etc, etc, etc. Você não tem um movimento popular organizado. Né? É algo bem diferente do que acontecia lá na Europa. Na Europa você já tem sindicato, na Europa você tem o embrião dos partidos, na Europa você tem, inclusive, tentativas de revolução. Em 1848, 1851, você tem o que se chama a Primavera dos Povos na Europa, que ela é sacudida inteira, ela é rasgada, toda a Europa continental é rasgada pela Primavera dos Povos. O Brasil está muito longe disso, porque a gente ainda não tem uma classe trabalhadora livre. A maior parte da classe trabalhadora brasileira é escrava. E o escravo, a luta pessoal do escravo não era para se emancipar, era para se libertar. Emancipar é diferente de se libertar. Mas vamos voltar aqui. Então, características comuns, lá e aqui. Positivismo, evolucionismo, leis biológicas, como eu falei, determinismo, instinto, raça, hereditariedade, principalmente no naturalismo. Impassibilidade, condição emocional, busca-se uma explicação lógica e científica para o comportamento. Espera aí, gente, para tudo. Não é bem assim, né? Contenção emocional em relação ao romantismo. Você não vai ter, como no romantismo, uma descrição apaixonada, né? Um jovem que, por exemplo, você pegar lá a casa de pensão, o rufião que vai seduzindo todo mundo, ele não está namorado de ninguém. Mas não tem uma contenção, por exemplo, sexual. Então, as pessoas têm taras, as pessoas têm anomalias, as pessoas têm desvios. Então, é uma contenção emocional até a página 3. Esses personagens não são tão contidos. Inclusive, são pré-determinados por interesses mesquinhos, né? Por interesses pessoais muito mesquinhos. Personagens esféricas,
porque são imprevisíveis, dinâmicas e têm profundidade psicológica. Eu diria que mais no Machado até do que no Aloysio. Na Aloysio, essa pré-determinação pela genética faz com que você mais ou menos já saiba onde vai dar, né? As pessoas são pré-determinadas pelas suas taras. Quando eu falo tara, é no sentido de pré-determinação biológica, de libido, né? Não no sentido só sexual. Então, por exemplo, tem na história do português que vai morar na casa de pensão e abandona a mulher portuguesa para vir com uma mulata, porque ele tem muito mais prazer com a mulata do que com a mulher. Então, essa sociedade ela é vista não mais como uma sociedade da ordem, não mais como uma sociedade em que as pessoas são pessoas do bem, né? São pessoas de bens, e são pessoas cujo caráter é o tempo inteiro dissecado. E são mostradas... Não existe moral, não existe moralidade, né? Não existe uma moralidade pré-determinada, e as pessoas quase sempre vivem vidas amorais, tanto no Aloysio quanto no Machado. No Aloysio, pré-determinado pelo instinto, pela tara, pela raça, e no Machado, pelos interesses mesquinhos. Os heróis do Machado são todos anti-heróis, né? O filho do Brás Cubas, quando morre, ele fica feliz quando o filho morre, porque ele tinha uma dúvida se o filho era dele ou era do amigo, né? A famosa história da Capitu. Capitu traiu ou não o Bentinho, que até hoje tem duas escolas, uma que diz que traiu e a outra que diz que a genialidade do Machado era isso, né? Que o Bentinho era doido, né? Era um cara paranoico que cismou que a mulher dele estava traindo ele, né? Materialismo, realidade material, mas materialismo e realidade material não é uma boa definição, tá? Não é uma boa definição. Eu prefiro materialismo no sentido de materialismo mesmo como escola de filosofia. Objetivismo, realidade, verdade exata, mas no realismo, né? No naturalismo, a gente tem o chamado romance de tese, que quer provar que os seres humanos são seres depravados, são seres rebaixados, são seres da natureza, com paixões que nos dominam, né? Predominam as sensações, realista, sensorial, sexual. Isso tem no Saramago, é engraçado. Os personagens do Saramago têm essa coisa da paixão, do sensorial, né? Temas contemporâneos, crítica social, burguesia, quanto o clero, quanto o capitalismo selvagem. Narrativa lenta, pormenores na ação, tem gente que acha que é chato. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é engraçado como o gosto vai mudando, né? Quando eu era garoto, eu tinha muita dificuldade de ler o Machado. Muita. Eu achava chato, eu achava pesado, eu achava enfadonho, eu achava vagaroso. Hoje eu gozo lendo Machado de Assis. Eu leio assim, eu fico maravilhado assim com a genialidade dele. Então você também tem que aprender a ler certas coisas, né? O gosto para certas literaturas tem que ser formado. Você não pega um Kafka e fala, nossa, adorei Kafka. Não é assim. Não funciona assim. Se você não tiver um processo de aprendizagem para certas leituras, você nunca vai ler certas coisas. Eu vi um especialista de leitura, minhas filhas leram muito Harry Potter, né? Eu não li, levei elas a todos os tipos, não tenho nada contra não, tá, gente? Mas a especialista de leitura está falando isso. Tem gente que lê muito best-sellers. Algumas pessoas que leem best-sellers caminham da leitura do best-seller para a leitura da literatura mais densa. Mas nem todo mundo. Tem gente que vai ler Agatha Christie o resto da vida. Professor, tem mal em ler Agatha Christie? Não. Acho ótimo, leia. Mas lê um Kafka também. lê um Graciliano Ramos também, lê um Guimarães Rosa também. Essa passagem que às vezes não acontece. Exatamente porque não tem um trabalho, um incentivo nas escolas para esse tipo de leitura, né? É uma leitura de mundo também. Preocupação formal, correção gramatical, predomínio de denotação, mais ou menos, não é tanto assim, não. Mas no Machado, o Machado realmente é um grande gramático, diga-se passagem. Realismo em Portugal, né? O realismo normalmente representa a sociedade do século XIX, a qual amadurecia trazendo novos hábitos de vida. Portugal está aí frente a algumas revoluções liberais feitas de cima para baixo, né? Não foram feitas pelo povo também. Em Portugal não há uma revolução liberal popular, né? Solicitações materiais ideológicas da Revolução Industrial nos países desenvolvidos, não em Portugal, que era arcaico, até feudal, mas tinha influxos do que estava acontecendo no mundo em Portugal. Há uma série de revoltas lá, e até revoltas contra o avanço. Acho que falei que houve uma revolta contra o liberalismo, né? Por exemplo, contra tirar o enterro da Igreja Católica, né? Imagina, os caras fizeram uma revolta porque achavam que aquilo era um sacrilégio, uma heresia. Você tem ideia de como Portugal era atrasado. Mas os portugueses progressistas importam da França as teorias positivistas do século XIX. O Camilo
e o Essa mostram isso na literatura deles, que os discursos, você vai ver coração, cabeça e estômago, os discursos eram muito vazios. Os discursos que se tinham lá não condiziam com a realidade material de Portugal, né? A literatura, nutrida dessas novas concepções, abandona o romantismo e novos conceitos sobre poesia, romance, crítica e filosofia. Detalhe, houve conhecimento dos brasileiros sobre a literatura realista que se fazia em Portugal e dos portugueses sobre a literatura que se fazia no Brasil. Eles leram Machado, né? Mais do que o Aloysio Machado era conhecido em Portugal, embora nunca tenha saído do Brasil. Uma coisa bastante interessante isso, né? Eles conheciam e gostavam do Machado, né? Machado realmente era gênio. Questão coimbrana, né? Que foi um manifesto dos intelectuais contra o exagero romântico, mas não era só contra o exagero romântico, não. Era contra o atraso da sociedade portuguesa, né? E aí um poeta romântico faz referência irônica aos moços de Coimbra, né? Só que aí os moços de Coimbra eram os que representavam o realismo, né? Antônio Friciano de Castilho, passado, romantismo e agonia. Antero de Quental, que vai representar o realismo, a nova ideia, né? Ele vai responder com um folheto titulado Bom Senso e Bom Gosto, iniciando assim uma luta entre eles. Então, os princípios definidos pela nova geração consideram na série de conferências do Cassino. Aqui é mais história, gente. Não vou ficar abordando toda a história, não, que não é tão importante. O principal escritor realista é essa de Queiroz, né? Alguém aí, eu sou mais velho, alguém já viu o Primo Basílio? Alguém viu o Primo Basílio? Vocês viram o serial da Globo Primo Basílio? Eu estou velho, hein? Só vejo coisas que vocês não viram. Você viu? Eu vi. É interessantíssimo, né? Eu era jovem, muito jovem. Eu era jovem, mas não tão jovem. E é bem interessante pelo seguinte, né? Há uma certa parecença desses livros. O Primo Basílio parece muito com Madame Bovary, né? Quer dizer, uma coisa interessante desses livros todos, em que as heroínas são adúlteras, né? Se a gente fala do moralismo, mas a moral está sempre ali. Vocês já leram ou ouviram falar de Madame Bovary? Madame Bovary vira uma personagem, um arquétipo, né? Ela é uma mulher que casa com um médico jovem rico. Não é um médico velho, não. Não é um cara feio, não. E ela vai para a corte. Ela fica deslumbrada com a corte. E ela quer viver a corte. E o marido faz todas as vontades, né? Ela anda sempre muito bem vestida, muito bem arrumada. E ela começa a ter casos com todo mundo. Tem uma cena de Madame Bovary que passa em algumas versões hollywoodianas em que ela faz sexo no caramanchão com o marido dentro de casa, né? Mas o interessante é que, embora Emma Bovary seja uma dissoluta, ela morre. Ela morre e não se explica muito bem. Ela fica doente, talvez por uma questão moral, e morre, né? E você tem a Luísa no Primo Basílio, que é uma menina casada se não me engano, é um médico também, que é um cara todo certinho, coisa e tal, e vê o primo dela, que é um dissoluto, é um jogador, ele é um fanfarrão, e seduz a Luísa. Tem cenas que você olha e fala assim, gente, mas estão escrevendo isso mesmo no século XIX? Escrevem em pormenores as cenas sexuais, em pormenores as aventuras sexuais da Luísa. E é óbvio que a Luísa fica apaixonadíssima por aquele homem que era muito mais vivido que o seu marido, e ele não quer nada com ela, ele só quer mesmo curtir e vai embora, deixa a Luísa a ver navios. O marido dela não sabe nem desconfia de nada, a sociedade não sabe nem desconfia de nada, e ela também fica doente e morre. É interessante que essas heroínas todas morrem, né? Ana Karenina, que troca o conde velho por um jovem fogoso, bonito, um príncipe, deveria ser feliz, acaba se atirando na frente do trem. É interessante que esse realismo ainda mantém um certo moralismo. Todas as mulheres que traem seus maridos acabam morrendo. E Balzac, que é posterior, A Mulher de 30 Anos, eu acho que é o primeiro grande livro que enfrenta isso, né? É uma mulher de 30 anos, casa com um homem muito mais velho, vive numa sociedade parisiense, uma sociedade em que as mulheres são criadas para casar, as mulheres de família são criadas para casar, ela casa, o casamento é um tédio, e ela não sabe o que fazer, ela está na corte, até que um dia chega e fala com uma amiga. E como é que a gente vive na corte? Ela fala, você não tem um amante? Como assim amante? Todo mundo tem.
Você só não pode deixar que ninguém saiba. Você tem um amante, seja discreta, né? Não deixe que haja um escândalo e ninguém vai ligar. E ela arruma um amante, realmente. E tem as peripécias lá dela com o amante, o marido fica sabendo. O marido também só pede que ela seja discreta, né? Olha, tudo bem, eu sou corno, mas não faça alarde, nossos vizinhos não saibam. Depois de um determinado momento, é lógico que a relação entre os dois esfria, mas ela continua morando com o marido. Num determinado momento, a relação entre os amantes também esfria, o amante vai embora e ela não morre, ela não se mata, ela não morre, ela não tem dor moral. Isso já é bem interessante, porque o Balzac é um realista. O Marx, que era comunista, o Balzac, para você ter uma ideia, ele é monarquista. Ele era contra a Revolução Francesa. Ele era a favor do príncipe, do rei. Ele achava que não tinha que ter cortado a cabeça do Luís XVI, não. É um cara ultra-reaça. Mas é o cara que melhor olha aquela sociedade francesa. Ele está pintando o que ele está vendo. Falando, essa sociedade aqui é a sociedade da falsa moral. Se uma mulher tiver um amante e ninguém souber, ela vai continuar sendo uma senhora com riqueza, com luxo, com tudo, desde que ninguém saiba. E essa mulher vai viver feliz. O interessante do Balzac é que essa mulher vai viver feliz até o final dos seus dias. O realismo e o naturalismo são textos que chocam. Você lê e fala, gente, a gente se acha tão moderno, e você lê um livro no século XIX que cai em minúcias de descrição das relações sexuais, tem minúcias na descrição. Você fala, mas isso no século XIX? Eles escreviam isso? Escreviam, de você ficar corado, né? Então, em Portugal, você tem essa de Queiroz, né, que é um excepcional escritor, embora eu goste muito do Camilo também, eu acho o Camilo muito bom. Quem fez o ERJ no passado, leu o livro Coração, Cabeça e Estômago do Camilo, que é um livro sensacional, né? Você tem O Crime do Padre Amaro, que é uma denúncia da hipocrisia da igreja, que é um padre, mas é um grande rufião, um grande sedutor, né? Um padre que efetivamente seduz e é seduzido por uma irmã e que comete um crime para esconder o escândalo dele, né? O Primo Basílio, que é uma obra deliciosa, né? Que acaba com a mulher cometendo suicídio, e aí ele vai... Interessante do Essa, que ele vai ficando velho, vai ficando meio reaça, né? Os livros mais velhos deles não são os livros mais interessantes. Lúcio Casas Ramírez, Os Maias, já são livros em que ele quer reconquistar a glória portuguesa, né? No Brasil, você começa a ter a profissão de escritor. É bom lembrar que o Machado, que é um homem preto, é um homem negro, filho de lavadeira, mas que vai ter uma educação formal, que nasce no Morro do Livramento, ele vai viver da escrita. Ele vai viver trabalhando para a imprensa nacional e vai viver como escritor. Ele vai escrever para os jornais, ele vai escrever... os livros dele de romance eram folhetins. Não eram como a gente pensa hoje, ele escreveu um livro. Gente, os livros do Machado eram escritos para o jornal. Saíam nos jornais da época. A gente não vê hoje novela e vai lendo e quer chegar ao final. Então, você comprava o jornal e todo dia tinha lá um capítulo de uma obra do Machado, né? O Machado que vai atravessar e vai fazer uma grande travessia, a travessia da literatura brasileira. Ele começa como romântico e termina como realista. Aliás, as obras românticas do Machado são chatas para dedéu, são muito chatas, né? A Mão e a Luva, Helena, nossa senhora, de você cortar os pulsos. E o realismo dele é bem interessante, né? Mulato, ou melhor dizendo, negro de origem humilde, foi tipógrafo na imprensa nacional, mas viveu e ganhou dinheiro como escritor. Dizendo que ele ficou rico não, tá, gente? Mas ele frequentou a alta sociedade e foi reconhecido na época dele como escritor. Por isso, o Machado foi embranquecido. Muita gente vê os retratos e as estátuas do Machado de Assis e pensa que a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras pertence a um branco, não pertence. Machado de Assis era negro. Memórias Póstumas de Brás Cubas, não sei se vocês já leram, é um livro sensacional. Sensacional. Espero que vocês leiam. Se quiserem começar com Machado, Memórias Póstumas é muito grande. Leiam Alienista.
né? Quem já leu Alienista aqui? Alguém já leu Alienista? O que vocês conhecem do Machado? Gente, alguém já leu Machado aqui? Já leu, Beatriz? Qual? O Alienista ou Memórias Póstumas? Eu já li, Machado, eu já li uma obra do Machado. Na qual? Pode falar, gente. Qual você leu? Beatriz, você leu qual? Escreve ou fale? Memória das Cubas, né? Eu acho que... Memórias Póstumas. Memórias Póstumas, né? Memórias toda a trilogia realista dele. Que legal! Que legal, que legal, que legal. O Alienista é demais. O Alienista é uma obra sensacional, sensacional. Eu gosto mais do Alienista do que todo o resto do Machado, né? Quincas Borba, toda a obra do Machado, toda a pintura das personagens é uma pintura muito detalhada, né? Muito intimista e muito psicológica. Que também tem no Saramago. Gente, lembrando o seguinte, né? Já que a gente está falando, a minha, por incrível que pareça, a minha favorita é O Alienista. É pequena, mas gente, aquela obra é muito surreal. É muito surreal. Quem é louco? Qual é o limite da loucura, né? Fala de poder, fala do poder de quem pode dizer quem é louco, né? Quem é louco, né? O louco é sempre o outro, né? No final, o alienista, ele se tranca, ele fala, o louco sou eu. Ele tranca a cidade inteira, ele tranca o prefeito, ele tranca o presidente da Câmara, ele vai trancando todo mundo. E vai mostrando que o que é loucura, afinal, né? E todos vocês aqui nessa sala são um pouco loucos, incluindo o professor, incluindo o William, incluindo o prefeito, o vice, a oposição, a situação, né? Porque o que é a loucura? Qual é o limite entre a razão e a loucura, né? O que é ser louco? Esse limite é um limite muito, muito tênue, né? Torcer para um time de futebol é uma forma de loucura? Gente. As nossas paixões não são meio loucas, né? Quem é uma pessoa realmente equilibrada? O equilíbrio também não é uma forma de loucura? Então, o Machado realmente é uma pessoa que faz a pessoa gostar de ler. Pelo que eu vi, a Beatriz gostou bastante de ler o Machado. Você vai fazer literatura, Beatriz? Não, só gostou de ler mesmo. Não é obrigado a fazer literatura para gostar de ler, não. Tem muita gente que fez outras coisas na vida e se tornaram leitores, assim, enormes leitores. Precisa fazer literatura? Precisa fazer o vestibular, Beatriz? Não, só gosto de Machado de Assis. Eu também gosto bem do Machado, né? Então, Capitu, que é essa personagem primorosa, porque, veja bem, a primeira leitura de Capitu era de que ela era uma doedivana, ela era uma pessoa que seduz o pobre coitado do Bentinho e o trai como melhor amigo. Ou mulher sem vergonha, né? Imagina fazer isso com o pobre do Bentinho. Essa é uma leitura linear. Eu não lembro o nome da teórica americana, foi a primeira que desafiou isso, falou, gente, vocês estão lendo errado o Machado. O Machado está denunciando o Bentinho. Onde está a prova da traição de Capitu? Onde está? Em que momento ele fraga ou vê alguma coisa? Em que momento tem alguma prova de que Capitu traiu o Bentinho? Bentinho, lembra que o Machado trabalha com a loucura? Bentinho não é o louco? Não é a pessoa que acha que aquela mulher está muito acima dele, que aquela mulher, os olhos de ressaca, é muito mais linda e mais sedutora do que ele, apesar dele ter dinheiro e posição social, talvez ele não mereça aquela mulher, e ele começa a criar na cabeça dele todo esse enredo de que ela o trai, de que ela não ama, que ela tem outro. Quantas pessoas não criam isso na própria cabeça, homens e mulheres, né? Isso faz parte da loucura. Então o livro é muito mais denso, muito mais interessante do que simplesmente a descrição de uma traição. Talvez se o livro fosse uma descrição de uma traição, não fosse tão bom. O livro em nenhum momento descreve que Capitu trai. E Capitu não fala. Machado é machista, porque ele não dá voz a Capitu. Não, Machado, ele é realista. Ele está mostrando que naquela sociedade as mulheres não têm voz. Quem falam são os homens. Quem descreve a Capitu é Bentinho. Mas Bentinho descreve uma Capitu real ou a Capitu da cabeça dele? Então, existem chaves para a leitura desse livro que são sensacionais. Machado realmente vale a pena ler o Machado, né? Ruptura da narrativa linear, organização
metalinguística do discurso, né, do foco narrativo, universalismo. Né? Detalhe, lembra que eu falei que o Machado é um realista? Ele não é um cara, uma tinta progressista, ele não se envolve na disputa pela República. Lembra? Eu não sei se eu acho que é no Quincas Borba. Não, Esaú Jacó, que tem 2 irmãos, um é republicano e outro é monarquista, e você não sabe quem é quem. Uma hora ele bota o discurso de um é muito igual ao do outro. Você fala, não, mas peraí, quem é o republicano e quem é o anarquista? O Machado é considerado um niilista, né? Porque ele faz uma crítica social demolidora, mas ele não se posiciona. Ele vai denunciando, mas em nenhum momento ele se posiciona. Fala, eu sou isso aqui. Ele vai só mostrando, né? Os tipos, né? Aqueles burgueses corroídos por não trabalhar, cheios de vícios, sedutores, cheios de agregados, mas em nenhum momento ele propõe qualquer coisa, né? Ele não toma partido, ele vai apresentando, dissecando os personagens, mas ele não faz como, por exemplo, vai fazer o Anatole France, o Balzac, em que há claramente uma simpatia pelos trabalhadores ali nos dois. É uma característica do Machado que leva algumas pessoas a não gostarem dele, né? Mas eu acho que a literatura não é um discurso político. Tem política na literatura, mas a literatura não é um discurso político. O discurso político é uma coisa, a literatura é outra, né? Então, diz que ele tem a influência do Voltaire e dos ingleses. O naturalismo, né? Que é um realismo mais extremo, aspectos instintivos biológicos, como eu já falei, determinismo, raça, meio, momento. Começa com Émile Zola, mas Émile Zola, assim, Aloysio e Émile tem como essa coisa da tara, da raça, dos instintos. Mas o Émile Zola, no Germinal, claramente ele está fazendo uma denúncia da exploração da classe trabalhadora. Você olha no Aloysio, você fica com dúvida se ele está denunciando. Ele está escrachando aquilo tudo, mas você não sabe se ele se coloca do lado, né? Embora haja uma denúncia bem concreta, no mulato, né? A cena final do Cortiço, em que a Bertoleza é entregue aos caçadores de escravos e o ex-amante dela recebe um prêmio por apoiar a causa abolicionista, de uma ironia fora do comum, né? Então, os personagens deles são degradantes, são realmente psicologizados, são... Perdão, gente, acabei voltando. São tratados de acordo com as próprias taras, né? Mulato, tem aí a crítica racial à igreja, do homem que não pode casar, porque, embora seja rico, é um filho bastardo e um mulato, né? O Cortiço, que é um romance social, né? Então, você vê que eles são determinados pelos instintos, não há uma análise psicológica como há no Machado, né? Embora não seja um livro ruim, né? Seja um livro em que você olha e vê, inclusive, o Rio de Janeiro daquela época. Tem todo mundo aqui do Rio de Janeiro. Tem um dono do Cortiço que enriquece, mas não é bem visto socialmente, acaba virando um médio capitalista no Brasil, e aí vai casar depois com uma moça vinda de uma família melhor, né? E aí você tem os tipos negros são tipos quase sempre... Tem uma discussão muito grande se o Aloysio seria racista ou não. Se ele está denunciando o racismo, se ele é racista. Eu acho que é uma questão meio aberta. Vocês tomem suas posições. Porque os tipos negros são quase sempre tipos animalescos, né? Então, por exemplo, o Jerônimo e sua mulher recém-chegada são seduzidos, né? O Jerônimo, ele é seduzido, ele comete um crime para ficar com a Rita Baiana e vai casar com a Rita. Eu não vou ler todos os romances, vocês depois olhem, porque minha ideia de hoje não é essa. Até porque a gente vai olhar para o Saramago. Mas que vocês tenham uma ideia do que é o realismo e o que é o naturalismo. Em resumo, o realismo ele é uma escola, no Brasil, principalmente, mais psicologizada, tem sempre uma coisa ligada ao imanetismo, os motivos sociais no meio, em Portugal, mais que no Brasil, o Machado de Assis, embora vá fazer uma crítica do meio, ele não vai ligar muito os fatos sociais à determinação daquilo que as pessoas vão fazer. Então, o realismo não tão social
contra o realismo na Europa, e isso é muito grandioso no Machado. Professor, como assim grandioso? O que você quer dizer com isso? O Machado, ao mesmo tempo que recebe a influência europeia, ele cria uma literatura dele. Ele vai criar o próprio caminho dele no realismo. Não dá para dizer que o Machado copiou nada, nem da Inglaterra, nem da França, nem de Portugal. Ao tempo em que muitos escritores portugueses do realismo conheciam o Machado. Machado é um gênio. Então, efetivamente, ele tem um caminho próprio que é diferente do caminho europeu. Nem melhor, nem pior. Você vai falar assim, bom, na Europa tem uma influência maior dos movimentos sociais de lá. Mas os movimentos sociais de lá eram muito fortes. Você tinha uma classe trabalhadora, você tinha um capitalismo em ascensão. Você tem tentativas de revolução em 1830, em 1848, em 1871, você tem a Comuna de Paris, em 1871, que os operários, pela primeira vez na história da humanidade, tomam o poder. Está falando de revolução mesmo. Eles tomaram o poder em Paris. Eles assumiram o poder, né? Assumiram o poder. Eu não lembro desse conto, Laís. Realmente não lembro da Igreja do Diabo. Se quiser, pode até fazer a resenha. Não lembro mesmo. Faz muito tempo que eu não leio os contos do Machado, né? Eles assumiram o poder na França. Imagina isso. Você pensar que os operários pegaram em armas e tomaram o poder em Paris. Tomaram o poder, lembrando que a França, Paris, era basicamente o bastião principal da França. Eles derrubaram o governo e criaram uma comuna, com constituição própria, com governo próprio, com leis próprias. Não durou muito tempo, mas pela primeira vez eles se tornaram senhores do seu próprio destino. Isso é impensável no Brasil, né? Estavam seguindo também as deuses. Sim, Deus e diabo é de um dualismo muito grande, dá para discutir aqui em 2 anos, mas eu realmente não lembro desse conto. Bom você trazer aqui, mas eu não lembro mesmo, né? Se eu li, posso até não ter lido. Eu não sei se eu li esse conto do Machado. Se eu li, eu não lembro, né? Tem livros de contos do Machado que eu li já esqueci completamente. A Cartomante, li o da Viúva, não consigo lembrar, porque senão eu vou ter que ler toda vez que eu vou dar Machado, vou ter que reler a obra dele toda. Aí não tem tempo útil de vida que dê, né? Dê conta. Já pensou que cada vez que eu dar uma aula de Machado, eu releio Memórias Póstumas? Aí eu vou ficar só fazendo isso. Se cada aula de cada escola eu for reler todas as obras principais para dar aula, reler, aí, velho, não tem tempo de vida do professor que chegue. Tem que ter 200 anos de vida. Eu realmente não lembro, né? Mas o Machado, os contos do Machado são bem interessantes. Bem, geraram muitos filmes, inclusive, que são fáceis de serem filmados, né? Eles são... Você faz um curta, e um curta bem expressivo com aquilo que ele monta. Então, assim, não adianta você querer que o Machado expresse no Brasil uma coisa que não existia. Seja simpático a uma classe trabalhadora que não estava constituída, um movimento operário que não estava constituído. Você tinha, basicamente aqui no Brasil, um país de escravos. A maior parte da população brasileira nesse momento é negra. Você sabe que a imigração no Brasil não foi só uma questão de você trazer mão de obra branca, mão de obra livre para o Brasil. Você sabe que houve uma questão racista de eugenia, que era de embranquecer, isso era um propósito do governo brasileiro, embranquecer a população brasileira. No Brasil, ao fim da escravidão, tinha 3 ou 4 homens negros para cada um homem branco. O homem que eu falo, homem e mulher, né? Não, eu realmente não li. Não. Se eu li, eu não lembro mesmo, né? Eu realmente não li. Eu posso dizer assim, nos textos principais do Machado, a escravidão está bem diluída, né? A crítica à escravidão está bem diluída. Você tem a crítica à vida absoluta ali dos senhores, né? Os senhores são anti-heróis. O Bentinho era anti-herói, o Brás Cubas é anti-herói. Todos eles são anti-heróis. Nenhum deles é herói, né? São todos com características, são covardes, não se esforçam, tudo que conseguem não é através do esforço, o sucesso social é através do berço, é um sucesso social devido a ser herdeiros, né? Então, tem uma crítica social que não, é uma crítica social diferente do que vai fazer o Anatole France, né? Tem outros elementos para fazer a crítica social. A crítica social do Anatole France é uma crítica derivada de um momento da França muito diferente do momento do Brasil. O Brasil vai começar a ter um movimento socialista quando chegam os imigrantes. Você vai ter a revolta dos Manês, que é uma grande revolta, você tem o movimento dos Canudos, que é uma sociedade tipicamente comunista, você vai ter
os povos da Missões, que são sociedades também tipicamente comunistas, você não tem um pensamento organizado de libertação no Brasil ainda. Você vai começar a ter isso com a vinda dos imigrantes italianos, com a chegada, primeiro no Brasil, do anarquismo. Antes disso, você não tem. Então, você não quer que o Machado tire da cabeça dele um país que não existe. Eu acho a crítica ao Machado, dele não tomar uma posição pró-classe trabalhadora ou pró-abolicionismo bem clara, uma crítica injusta. Mas não é do tempo dele, ele não está vivendo isso. Né? E a crítica que ele faz à sociedade, como ele pinta aquela sociedade, é bem macabro, né? A forma como ele fala que ele mostra que é uma sociedade completamente dissoluta, né? Que as ligações familiares, daquelas famílias pseudo-aristocráticas, era tudo fachada, né? Não chega a fazer como uma Luiz de Azevedo, mas ele denuncia bem claramente como era a organização social no Brasil. Vamos às questões, gente? A gente tem 1 hora para as questões e eu acho que nas questões podem surgir perguntas. Vocês têm perguntas? Meninas, tem pergunta Beatriz, Lohane, Ana Clara, Sebastião, Yasmin, Rufino. Perguntas? Perguntas, gente. Eu gosto de perguntas. Perguntas me alimentam. Fale, Ana. Pode falar. Pode falar. São só ouvidos. As características do realismo, vamos lá. Primeiro, o que acontece? No realismo, principalmente o realismo europeu, tem muita denúncia social. Existe uma coisa chamada imanetismo. O que é imanetismo? O homem é produto do meio. Toda teoria anarquista, socialista, toda teoria progressista, ela é imanetista. Né? Vamos explicar isso mais ou menos. Qual é a solução para a criminalidade? É uma polícia! Tem que botar a polícia! Bota a polícia! O que falta no Brasil é a polícia. Gente, você sabe que o Brasil é um país que tem polícia demais, né? Sabem disso ou não sabem? Não, professor, você é maluco! Tem polícia de menos no Brasil. No Brasil tem mais polícia por cidadão do que na Europa. Você tem muito mais polícia por cidadão no Brasil que na Noruega, do que na Islândia, do que na Suíça, do que na Suécia. E detalhe, polícia armada. A polícia, em quase toda a Europa, não usa arma. Só usa arma em operação. A polícia anda desarmada. Que isso, professor? Loucura. Por quê? Você pega uma cidade como a Noruega, né, em que, efetivamente, a diferença entre o maior salário e o menor é de 3 ou 4 vezes. Você não tem na Europa, por exemplo, na Noruega, um salário mínimo de R$ 1.500, uma pessoa ganhando 10 salários de 15 mil. Isso não existe. A renda per capita de lá é bem mais alta que a do Brasil. Né? Eu acho que o salário mínimo deve ser o equivalente aqui a 8, 9, 10 mil reais. Então, quem ganha menos, salário mínimo, é alto. Quem ganha mais, lógico que ganha mais. Não estou falando dos bilionários. Tem milionário na Noruega? Tem. Paga um imposto altíssimo, mas tem. Mas a classe média na Noruega, a diferença entre a classe média e a classe trabalhadora não é tão alta. Você não tem alguém morando na favela e ganhando R$ 1.500, tem alguém morando no Copacabana e ganhando 100 mil. Você não tem uma diferença social tão grande. Então, basicamente, você não tem assalto. Você não tem roubo, você não tem furto, você não tem favela. E aí vai precisar de polícia? Polícia para quê? Muita polícia, se você tem muita prisão, não quer dizer que você está fazendo o trabalho certo, quer dizer que você está fazendo o trabalho errado. Polícia e prisão não são remédio para a questão da criminalidade. Aí esse é papo de socialista, não é. Pega os países que têm menos prisão no mundo, que têm menos crime no mundo, veja se eles têm mais polícia ou menos polícia. Você tem uma ideia, na Holanda, tinha prisão, porque na Holanda tráfico de drogas já foi crime. Você sabe que tráfico de drogas não tem o crime de tráfico de droga na Holanda, porque consumo de droga não é crime. Então, efetivamente, mas é um horror. Tem ruas na Holanda que as pessoas se drogam durante o dia, é verdade. No Brasil se consome mais droga que na Holanda. Lá se consome algumas ruas de droga durante o dia, mas aqui se consome muito mais droga que na Holanda e tem uma quantidade de drogados per capita pela população muito maior. Mas não tem mais... As grandes cadeias acabaram na Holanda. Não tem cadeia que virou biblioteca. Tem cadeia que virou discoteca. Então, quando a gente fala que os problemas... O homem é produto do meio,
é produto do meio. Então, o que tem de realismo no Saramago? Primeiro, essa visão imanitista. O Saramago ele é socialista e ele é comunista. Então, o realismo não é só pintar a realidade. Por mais que você pegue um realismo fantástico no Saramago, você pega cá um realismo fantástico, tem uma crítica à realidade. Ele está olhando para o Velho Testamento, mas ele está batendo na sociedade portuguesa de agora. Tem gente que pega o Velho Testamento e quer aplicar no século XXI. Ele vai desmitificar o Velho Testamento, não porque ele quer falar mal do Velho Testamento. Ele quer dizer o seguinte: Lohane, se você quer justificar ser homofóbica, ok, seja. Lohane, eu não estou dizendo que você seja homofóbica, tá? Estou te usando como exemplo. Mas não se baseie na Bíblia para isso. Porque eu vou te mostrar aqui que esse relato mítico ele é sem pé nem cabeça. Então, não é um realismo no sentido do século XIX na Europa. É o realismo no sentido do imanetismo, da crítica social, de ter um texto que vai falar, que vai fazer isso, né? Seja o Memorial do Convento, seja o Evangelho segundo Cristo. O Evangelho segundo Cristo, eu não sei se é melhor ou pior que Caim. Vocês sabem que no Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, Jesus é amante de Madalena. Sabem disso, não? Alguém já leu o Evangelho segundo Jesus Cristo, não? Aqui. Já leram ou não? Pois é, Jesus e Madalena ali estão de boa, dormem juntos, fazem sexo, né? E criou um escândalo muito maior do que Caim, né? Jesus é tipo um hippie, é um riponga, assim. Ele vai para o deserto com o diabo e bate altos papos. Não é aquela coisa, vou tentar você, para, não, estão lá em altos papos, né? Pô, cara, legal, vamos conversar aqui. Então, não é um realismo no sentido dessa época, tem muito a ver com o realismo fantástico, com o surrealismo, né? Mas tem essa coisa da crítica social, né? Do cunho, da crítica moral aos bons costumes, à religião. Lembrar, Antero de Quental e essa de Queiroz eram grandes críticos da religião. O Saramago também é. Então, a relação tem a ver com isso. Ele vai pegar esses escritores portugueses do qual ele é leitor e vai utilizar isso. Não quer dizer, não diga, pelo amor de Deus, na prova que o Saramago é realista. Não faça isso. Ele tem diálogos com o realismo, ele tem insights do realismo. Se disser numa prova que o Saramago é realista, você toma um 0. Ele não é realista. Tá? Ele é um escritor difícil de conceituar, um escritor de vanguarda, né? Ana Clara, muito complicado isso. Por quê? Como classificar o Saramago? Eu diria que ele é vanguarda. Primeiro porque o que a gente chama de modernismo no Brasil aconteceu no século XIX na Europa. Nosso modernismo acontece em 1922. O simbolismo no Brasil já é o modernismo na Europa. Então, o que a gente chama de modernidade no Brasil eram as vanguardas da Europa. Só que as vanguardas da Europa acontecem também no início do século XX. Saramago é atento a todas essas vanguardas. Ele está antenado com todas elas. Mas em que caixinha guardar o Saramago? Eu não posso dizer que ele é um cara, por exemplo, que trabalha para a destruição do romance ou para a morte do autor. Ele não trabalha nesse diapasão. Mas ele é um experimentalista na linguagem. Então, ele tem traços de pós-modernidade. Essa coisa do experimentalismo na linguagem, do foco narrativo não ser preciso, se você não tem uma linha temporal, isso é muito pós-moderno. Isso é pós-moderno pra caramba, né? Tipo Joyce. Beleza. Só que ao contrário do Joyce, que era um cara meio niilista, o Saramago, você pega, tanto que ele fala, nenhum livro meu é político, mas de todos eles você pode tirar conclusões políticas. Ele é um cara que constrói narrativas com começo, meio e fim. A grande maioria. Tem grandes narrativas. E ele trabalha grandes questões. Se você olhar o ensaio sobre a cegueira, ele está discutindo a questão do existencialismo, né? Então, você pode grudar o Saramago ao realismo fantástico da América Latina, ao surrealismo da Europa. Você tem que grudar ele ao existencialismo. O que é o existencialismo? Você pega Sartre, você tem o estruturalismo lá na Europa, você vai ter os existencialismos do Bergson, né? de alguns escritores mais pessimistas, o próprio Heidegger, mas o Sartre é o grande papo do existencialismo, porque o Sartre é um cara de esquerda, ou vai se situar no campo esquerda da crítica, e vai utilizar o existencialismo de uma outra maneira, não como uma forma de escapismo da realidade ou de niilismo, mas, pelo contrário, como participação. O Sartre vai dizer que a liberdade
efetivamente, você está condenado a agir. Dá um exemplo. Está lá o Sebastião na rua e veio uma pessoa e começa... E ele não é um qualquer. O Sebastião é uma pessoa que já leu, que está aculturado, que conhece. Aí tem uma pessoa na rua que vê um menino que é homossexual e começa a xingar esse menino. O Sebastião sabe que aquilo, além de ser um crime, uma tragédia em termos humanos. Só que ele finge que não está vendo. Ele não é comigo, vira as costas e vai embora. O Sartre vai dizer que o Sebastião atentou contra a liberdade dele. A liberdade é uma obrigação de ação. Se eu tenho conhecimento de causa que aquele ato é um ato injurioso a um ser humano, eu tenho que agir. Então você tem toda uma escola existencialista nova, em que do momento em que eu vejo a injustiça, eu estou obrigado a agir, que eu reconheço que aquela injustiça existe. Então o Saramago, ele é um cara que você vai ver muito existencialismo nele. O Caim, para mim, é um livro existencialista. Ele não está falando, ele não está querendo criticar a Bíblia, ele está querendo falar para você, cara, acorda. Não usa a Bíblia para justificar racismo, para justificar machismo, para justificar homofobia. Então é difícil grudar ele numa caixinha só. Ele tem elementos de existencialismo, ele tem elementos de pós-modernidade, mas ele é socialista, ele tem elementos da vanguarda anterior, da modernidade, porque na modernidade você sempre tem a grande narrativa. O que é a grande narrativa? A grande narrativa é que eu quero explicar o mundo com uma teoria acabada, uma teoria que tem começo, meio e fim. O Saramago não cai nessa esparrela de não ter uma grande narrativa. Ele sempre se posicionou à esquerda. Né? Ele tem um posicionamento no espectro ideológico. Então é muito difícil assim, classificar o Saramago dentro de uma caixinha só. Tem elementos existencialistas, tem elementos do realismo, mas mais do realismo fantástico, do surrealismo, tem elementos do existencialismo. Então, é muito difícil você botar o Saramago só... Entenderam isso? É muito difícil botar o Saramago só numa caixinha. Eu acho que a melhor resposta é pegar essas ligações dele. O realismo português do século passado, mais com o existencialismo, com o socialismo, com as causas sociais, com as lentes narrativas, mas, ao mesmo tempo, com a ruptura pós-moderna, na questão da linguagem, na questão do foco narrativo, na questão da narrativa que não é linear. Então, é um cara que transa um monte de coisa ao mesmo tempo. O Saramago é um cabeção. Não é como a Luiz Azevedo. Você pega, opa, naturalismo. Porra, gabaritei a prova, naturalismo. Saramago não é assim, não funciona. Não funciona assim, entendeu? É mais difícil, O livro é legal, mas em termos teóricos é um eclético da escrita, exatamente. É uma boa definição. Você pode botar as nuances. Se você botar ele tem uma influência eclética e você mostra o que tem, você está meio caminho de fazer uma boa questão. Vamos botar as questões aqui? Deixa eu ver. Pessoal, se não der para botar as questões todas, elas estão com gabarito. Eu sempre me coloco à disposição. Não tem... Ih, gente, eu tive um problema, né? Eu vou contar em 2 minutos para vocês, para não virar uma história muito longa. A milícia agiu aqui, né? Cortaram os cabos da Claro. Aí eu tive que trocar o meu número de celular, quer dizer, meu número de celular não, eu fui refazer, coisa de doido a minha história aqui, a minha conta de casa, e aí a Claro cortou meu combo e falou que tinha transformado meu celular em pré-pago. Quando eu fui fazer a portabilidade, descobri que a Claro tinha cortado minha linha de celular também. A milícia não deixa mais eu ter Claro. E aí, o que acontece? Eu não sei mais o número de telefone. Eu vou deixar aqui meu zap para vocês. Quem quiser perguntar, podem perguntar, entendeu? Às vezes eu não respondo na hora. Quem já me perguntou alguma coisa sabe disso. Às vezes não dá tempo de eu responder na hora, mas eu sempre respondo. Olha, eu não acho que a UERJ vai perguntar assim. Quais são as características? Nunca é uma questão assim. Lendo esse texto da obra do Saramago, se vê características de que tipo de literatura? O narrador em Saramago está em que pessoa? Né?
Professor, o microfone está fechado. É porque começou uma conversa paralela que estou pedindo o pessoal parar, tô dando aula em casa, aí começa uma conversa paralela, eu saio da aula, entendeu? Eu tive que pedir para pararem a conversa paralela. Deixa eu voltar aqui. Coisas que na aula em casa. Então, assim, eu acho que não vai acontecer uma questão dessa. Uma questão de quais são as características do Saramago. Vai ser pior, vai ser mais trabalhoso. Vamos pegar um texto, vamos falar assim, e o foco narrativo nesse trecho aqui é qual? Quais as características literárias desse trecho? De repente, pega um pedaço do texto e pega um texto do Essa. Isso é bem típico de uma prova da UERJ. E aí pede para você fazer uma comparação. Isso é mais comum de acontecer. Então, pelo texto que eles colocarem, você vai ver o que eles querem. Se eles pegarem um texto mais moderno, você vai para a modernidade. Se pegarem um texto mais lá atrás, você vai para... Ele não passou nessas fases, tá? Vamos lá, gente. Ele não passa por essa... Estou falando de influências. Uma influência dele, notória, que está sempre em todo o material do Saramago, é o realismo português, tá? Ele efetivamente leu bastante os realistas portugueses. E o que tem de realismo português? A crítica à igreja pesada, muito pesada, a crítica, e sabem que ele foi quase que excomungado, né? Ele foi proibido pelo governo português de receber um prêmio europeu, embora tenha ganhado o Nobel de Literatura. Imagina que coisa de maluco, o governo português proibiu ele de receber um prêmio, gente, é coisa de doido. O livro dele, em Portugal, foi proibido pela Igreja Católica, isso é verdade. Vocês sabem que até hoje existe um index proibitório, né? De livros, desde a época da Inquisição até hoje existe. O Saramago teve aonde de entrar no index, que já entraram Galileu Galilei. Então, essa crítica pesada à religião que ele tem, o aclericalismo que ele tem, né? Pesado, o Saramago tem isso. O Saramago tem essa pegada do anticlericalismo que está ligado ao realismo. Não é um realismo de cópia da realidade, Gabriel. Tá? Não é um negativo, não é uma foto. Não é isso, mas tem essa influência. Realismo fantástico ou surrealismo é uma outra coisa. Por exemplo, se vocês já leram Gabriel Garcia Marques, Cortázar, o Gabo, meu Deus do céu, qual é o nome dele, gente? Jorge Luis Borges, que é essa coisa do realismo. O que é o realismo fantástico? Dona foi seus dois maridos. O homem que morre e volta para tentar a mulher. Isso é realismo fantástico. Então, tem algo de realismo fantástico, surrealismo nele. Né? Então, você pode botar aí o realismo português, surrealismo fantástico, né? As vanguardas, no sentido de que ele continua a produzir grandes narrativas, história com começo, meio e fim. Né? Ele é uma pessoa com influência do marxismo e do comunismo, do socialismo. Ele foi um homem de esquerda, ele foi um homem que tomou partido. Então, ele não é completamente um pós-moderno. O pós-moderno é o cara da pós-modernidade líquida. Mas, ao mesmo tempo, ele tem características também da pós-modernidade. Quais? A narrativa não é linear, a desconstrução da linguagem, o não apego à gramática formal, a destruição da linguagem. Isso é pós-modernidade. E o existencialismo, quer dizer, tem muita coisinha. Né? Vocês conseguiram anotar? Existencialismo, aspectos da pós-modernidade, que é a diluição da linguagem, foco narrativo que não é bem marcado, também a questão da não linearidade da narração. Né? Em termos de vanguarda, de modernidade, ainda tem uma grande narrativa, um manetismo, ou seja, a história é contada a partir de uma visão do mundo à esquerda, né? Embora não tenha política diretamente, ele tem um posicionamento político que se transparece nos textos. O realismo português tem essa influência do anticlericalismo, da crítica social, e, por último, o surrealismo, o realismo fantástico, que é uma realidade sempre com algo fantástico. Né? É só olhar no Caim que ele monta no burro e o burro voa de um lugar para outro. Beleza? Conseguiram anotar? Deu tempo? Tá? Tem várias ligações. Tem várias ligaçõezinhas do Saramago. Textinho desse tamaninho tem ligação beça. É igual alienista. Texto desse tamanho tem ligação para todo mundo é canto. Falei, meu Deus do céu. Né? Tem um monte de ligação. Às vezes o texto é grande a beça e não fala nada. Às vezes o texto é pequenininho e fala coisa a beça. Pessoal, não sei se vai dar tempo de passar todas as questões. Se não der, as questões estão com, como se fala?
com... Ah, Jesus! Com gabarito. E aí vocês podem fazer depois, olhar. Se tiverem dúvida, vocês mandam para mim aqui, né? Sim, sim, mas o Saramago é bastante existencialista. Eu botei meu número? Deixa eu botar, gente. Eu tô tão enrolado. Ah, não, tá aqui, ó, gente. Se quiserem, meu celular, esse aqui eu não lembro, eu não sei meu celular. Meu celular é novo. Né? Tem muita gente, tá uma loucura isso. Gente manda mensagem para mim perguntando se é golpe, se estou querendo Pix, acha que não sou eu, que meu número mudou. Eu falei, se quiserem mandar um Pix, pode mandar, mas não é golpe, não. Tá mandando porque quer. Pode mandar. Não sou contra, não. Se quiserem mandar um Pix, eu não sou contra mandarem Pix para mim, não. Ah, professor, fiquei com pena de você, te mandei um Pix. Oba, obrigado. Mas não é golpe, não. Meu telefone mudou mesmo. Aí eu já mandei hoje muita gente me ligando, mas o seu telefone mudou mesmo, eu tenho que contar de novo a mesma história do roubo dos cabos, que é claro, não entra mais. É uma chatice também, você conta a história 1000 vezes. Né? Deixa eu botar as questões aqui. Esqueci do roubo dos cabos. Gente, roubam os cabos, aí o celular da internet aqui que é oferecido, está sendo oferecido pela Associação dos PMs. Só no Rio de Janeiro, né, velho? Rouba os cabos no nariz da polícia, você vai ali na Associação da PM e tem uma gatunete sendo oferecida. 021. Uma gatunete do lado da PM. Tem o quartel, tem a Associação da PM e no corredor da Associação da PM tem uma gatunete sendo oferecida. Ai, meu Deus do céu. Rio de Janeiro não é para amador, velho. Janeiro é para profissional mesmo. Mas eu consegui botar uma internet que não é da Gatunete, não. Vou nem dizer qual operadora, porque teve uma operadora que eles não conseguiram cortar, por enquanto. Por enquanto, não conseguiram cortar. Daqui a pouco eles conseguem cortar. Né? Aí o William vê isso aqui e fala, por que você não vem para Maricá? Pelo menos aqui a gente não tem Gatunete. Tá feia a coisa aqui. Quase que fui obrigado a usar Gatunete. Deixa eu partilhar aqui a questão. Vocês estão vendo as questões, gente? Então, né? Vamos lá, tá? Acho que está pequenininho, mas eu não sei se eu consigo aumentar muito. Deixa eu ver se eu não consigo aumentar aqui um pouquinho. Não sei se eu consigo aumentar muito. Vocês receberam as questões todas? Porque aí, se vocês receberem, vocês podem ler no seu dispositivo. Beleza, então eu vou ler no seu dispositivo. Essa é uma questão da revista da UERJ, tá? Que é exemplo bem claro de uma questão que pode cair na UERJ. No livro de Machado de Assis, Memórias Postas de Brás Cubas, é possível identificar, no excerto abaixo transcrito, relata acerca da morte de uma jovem pretendente do narrador personagem Brás Cubas, em que tal ocorre por ocasião da primeira entrada da febre amarela. A história da epidemia é contada pelo próprio Brás Cubas. Ficam sabendo que morreu, acreditarei que foi por... Viu o que eu falei? Quem foi mesmo que perguntou sobre as questões? Ana Clara. Como eles vão apresentar trecho do livro, e aí vão inserir o que eles querem. Que morreu, acrescentarem que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela, não digo mais nada, a não ser que acompanhe até o último jazigo, e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não amasse deveras. Veja os heróis do Machado, são todos muito sem caráter, né? Doeu um pouco a cegueira da epidemia, que matando a direita e a esquerda, levou também uma jovem dama que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio que esta até me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. Esse foi o máximo de sentimento que ele demonstrou para a mulher que viria a ser a mulher dele, né? Sabendo que Memórias Postas de Brás Cubas é considerado o marco do realismo no Brasil, leia as questões e elaborem respostas de acordo com o enunciado proposto nas questões unidas. Isso aqui eu tirei da revista da UERJ. Não sei se foi questão da UERJ, mas é questão feita pela própria banca, tá? Então, esse é um tipo de questão que pode cair sobre realismo. Lógico, vai fazer o texto do Saramago e não do Machado. Olha só o que ele faz. Né? Deixa eu ver qual é o nome da menina mesmo. É Ana Clara. O que ele faz aqui? Ó? Ele já te indica a escola. Estabelece um paralelo entre a narrativa romântica e a narrativa da segunda fase machadiana, apresentando suas características literárias. Então, ele já vai te pedir o que ele quer. Se você não sabe que o Machado foi romântico, e a gente não falou do romantismo do Machado, que não tinha a ver ao caso, que é uma chatice o romantismo do Machado, de passagem, você talvez voasse nessa questão. Se a prova fosse sobre Machado, eu ia apresentar a fase romântica dele, por mais chata que seja. Né? Mas não vem ao caso, não vai
cair sobre o romantismo, falando de Saramago, né? Mas ele vai fazer essa comparação. É uma questão que pode aparecer. Pode pegar, por exemplo, falar assim, botar um texto e falar, olha só, aqui o burro passando de um lado para outro. Qual a característica que tem essa coisa de não seguir a linha do tempo? Né? Onde está o realismo? Entendeu? Então, vamos ver a questão aqui. Essa é até a questão de menos importância. Pegar a resposta da própria banca, que é a banca da UERJ, tá? Então, olha assim. A resposta da banca da UERJ está escrita aqui, ó. A narrativa romântica apresenta como características literárias a negação dos valores do arcadismo, a exposição no interior sentimentalismo envolvendo temas como nacionalismo, amor e morte. Vejam só, sentimentalismo envolvendo nacionalismo, amor e morte. Olha só como a dica já está aí. Se ele fosse um herói romântico, ele estaria se desfazendo em lágrimas pela mulher. Então, ali, esse herói racional que está só falando, nossa, uma mulher tão jovem, podia ter morrido uma mais velha, é extremamente racional. Ele não tem muito sentimentalismo e ele não idealiza o amor. Já no realismo, as principais características são objetividade, racionalismo, descuidadoso e objetivo. Crítica aos valores religiosos burgueses e ao monarquismo, além de análise psicológica das personagens. A construção das personagens femininas de Machado aponta uma tragicidade estabelecida sobre os padrões sociais, faz parte da dolorosa incompatibilidade entre o homem e o mundo. Para ele, aspecto que fundamenta a existência humana. A carreira de Machado de Assis como escritor costuma se dividir em duas fases, determinadas a partir da natureza dos romances que criou. Na primeira, fase, apresenta traços claramente românticos e traduz a preocupação do escritor com a questão da ascensão social. As obras da segunda fase machadiana concentram-se na falsidade da vida e seus personagens buscam um interesse próprio. Alguém leu alguma obra romântica do Machado? Sim. Não conheço, não. Obra romântica do Machado? Sim, tem várias. Helena, A Mão e a Luva, e a Garcia. Ele segue a escola romântica? Sim, ele começa no romantismo. Então a obra machadiana tem duas fases. Tem a fase romântica e a fase realista, Sim. né? Sim, está inclusive na resposta. São duas fases. Só que... Não, eu já falei, mas não sabia que a UERJ era coberta. Eu pensei que isso não caía nem no vestibular. Não, olha só, vamos lá. No nosso caso, no vestibular do UERJ, é a obra do Saramago. O Saramago tem uma relação com o realismo, por isso que eu trouxe o realismo. Por isso que eu não falei do romantismo. Não tem nada a ver com o romantismo com o Saramago. Como eu trouxe o Machado de exemplo, eu trouxe uma questão da UERJ de exemplo, nessa questão, por exemplo, pode ter uma questão no Saramago relacionando vanguarda com realismo. Você vai ter que falar dos aspectos de vanguarda que tem na literatura dele, pode falar do existencialismo, pode falar do experimentalismo, pode falar da não linearidade do foco da narrativa, do foco narrativo não ser sempre em terceira pessoa, que variar, de colocar o leitor como um autor. Você pode brincar na parte de vanguarda, e na parte de realismo você tem que conhecer alguma coisa de realismo para falar. É um exemplo. Nesse caso da UERJ, a pergunta é claramente mandando você distinguir, nesse trecho, qual é a diferença entre o realismo e o romantismo. Você vai pegar a objetividade do cara. Acabou de perder a noiva e está, desculpa a expressão, está cagando para a morte da noiva. Não está ali, não está triste, não está alegre, só acha que, poxa, morreu tão jovem, né? Podia ter levado um velho. Mas o que ele faz? Então você vai pegar esses elementos do texto... Se fosse uma obra romântica, tinha mais ou menos umas 3 páginas, o cara chorando. Quero morrer, me leva junto. Porque a amada morreu, isso eu sei, né? É interessante. É interessante, você vê o desleixo com que ele trata a morte da amada. Porque, gente, vou até fazer uma narrativa, não vou falar quem foi, eu já fui no enterro que tinha gente falando assim, quero morrer, me leva junto. É tudo meio louco, né? Eu falei, gente, né? Eu acho que a pessoa leu muito Machado antes da fase realista. E eu já perdi pessoas muito importantes na minha vida, eu fiquei bem baqueado, mas eu não fiz esse espetáculo de me leva junto, não, me enterra junto. Mas eu acho que se ele fosse um herói romântico, ele ia fazer mais ou menos isso. Quero morrer, me leva junto, tem vaga no caixão. É quase um drama, né?
Quase uma década. Eu já vi. Infelizmente, no enterro eu já vi isso, mas não vou contar que enterro foi, não, porque não tem nada a ver, eu não vou expor a pessoa. Quer dizer, expor a família da pessoa, mas tinha isso. Quero morrer, me leva junto, minha vida acabou. Se fosse personagem romântico, teria esse discurso, né? Personagem realista já tem um discurso completamente diferente. Eu já vi isso no cemitério, eu já vi isso no enterro. Me leva junto, se joga no caixão, chora. Foi exatamente isso. Eu vi isso num enterro só. Já aconteceu isso, já vi na vida real. Não, mas eu estou dizendo que eu vi na vida real também, não estou falando de livro, não. Eu vi na vida real. Estou falando que se fosse herói romântico, faria isso. Eu fiquei meio assim, falei, gente, tudo bem, a dor era concreta, era real, era uma pessoa da família, falei, mas menos, tipo assim, menos, como me falava minha falecida mãe, menos, ela falava isso para mim, menos, Júlio. Ela falava menos mesmo, minha mãe, menos, menino, tá exagerando. Né? Mas são paixões incontidas, não tem como conter, esse é o problema. Deixa eu agora ver a questão 2. Vamos na questão 2. Isso aqui foi feito pela própria UERJ, tá, essa questão. Então, é um exemplo de como eles manipulam as questões. Lógico que não vai ser uma questão igual, porque efetivamente é uma questão sobre Machado de Assis, né? A narrativa de memória-resposta é marcada por uma interação constante entre narrador e leitor com o bode científico Caim. Talvez, olha aqui, uma coisa que tem também no Saramago, essa interação entre narrador e leitor. Talvez espante a leitora franqueza com que expõe e realça a minha mediocridade. O Machado é muito à frente do tempo dele. Ele já começa a corromper o narrador. Né? O narrador de terceira pessoa está longe de ser um narrador onipresente, como algumas pessoas falam. Né? Advita que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgos e os remendos, a não estender o mundo às revelações que faz a consciência. O melhor da obrigação é quanto à força de embaçar os outros, embaça-se o homem a si mesmo. Porque, em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa. E a hipocrisia que é um vício hediondo. Lembrando que narrador defunto, muita gente não se liga, mas Machado, muito antes de alguém pensar em fazer realismo fantástico, já fez realismo fantástico. Porque quem está narrando a Memórias Póstumas é o defunto. O narrador é o defunto autor. Né? Como é que o defunto vai escrever a história? Né? Acerca da afirmativa feita e exemplificada anteriormente, aponte o objetivo pretendido com tal estratégia para o autor, relacionando ao movimento literário a que pertence a obra citada. É um tipo de questão que pode ter com o Saramago. Olha só, não poderia ser em cima da obra do Saramago? Acerca da afirmativa feita, exemplificando anteriormente, aponte o objetivo pretendido com tal estratégia pelo autor relacionando ao movimento literário que pertence à obra citada, sendo que o Saramago ia ser mais complicado, né? O Machado, você sabe que é realista. Essa questão do defunto, como autor, talvez eu entendo como uma falta de cumplicidade. Ele não quer ser cúmplice de todas as artimanhas sociais, da traição, se colocar à parte, da falsidade, né? Também é uma boa resposta. Das intenções. Não é uma resposta ruim, não, é uma boa resposta. É uma boa resposta. Aqui, ó. O emprego de diálogo torna-se essencial para a construção do narrador da ficção machadiana. Saramago também. O diálogo fez com que o público se reconhecesse nos personagens que eram apresentados, além de possibilitar um olhar crítico acerca da sociedade que estava vivendo. Tal característica é marcante na prosa realista. Olha só uma coisa que você pode ligar ao realismo do Saramago também. Tá? A questão do diálogo. Esse objetivo, além do aludido, é manter a atenção do leitor e não o convencer a se comportar de determinada maneira imposta como queriam os românticos. O leitor machadiano está, assim, no centro da cena literária. O do Saramago também. Eu já, na outra aula, apresentei questões inéditas, questões feitas por mim, sobre o Caim. Você já teve acesso, Gabriel? Você viu as questões que eu apresentei? Eu pretendo, na próxima aula, voltar com o Caim e faço mais 8 questões inéditas. Mas eu já fiz 8. Você chegou a ver essas questões? Sim ou não? Ou você não teve acesso ainda? Então, foi na outra aula. Não sei se a aula está gravada. Eu fiz uma aula só sobre Caim. Você já viu essa aula? A primeira aula foi sobre Caim. Quem viu a aula sobre Caim? Sebastião estava. Eu não lembro se estava todo mundo. Vocês viram a aula sobre Caim, meninas? Então, gente, está gravada.
Dê uma olhada na aula sobre Caim. Se não tem as questões, pede para as meninas te enviarem. Caso elas não te enviem, deixe meu WhatsApp aqui. Então, qualquer dúvida, gente, podem me perguntar. A única coisa que eu sempre falo é o seguinte, para as pessoas terem bastante noção disso. Eu estou à disposição. Obviamente que nem sempre vou te responder no momento. Tem aluno que é muito afoito, tem aluno que é meio carente. Manda a pergunta que o professor responda na hora. Às vezes eu estou fazendo outra coisa, aí eu não respondo. Eu respondo sempre que eu posso, mas eu posso não responder naquele momento. Naquele momento, talvez eu não responda, talvez demore 3 horas, 4 horas, 5 horas. Por exemplo, semana retrasada eu trabalho agora no Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu estava numa fiscalização em, meu Deus do céu, São Fidélis. Internet horrorosa. Quer dizer, não tinha, era 40 quilômetros da cidade, não tinha. Só tinha internet de noite eu tinha que fazer relatório. Então, foi uma semana em que não me mandassem perguntas, que eu não ia. Mas eu não fui para o centro, não, Ana Clara. Eu fui para. Ai, qual é o nome daquele negócio? Esqueci o nome. Eu fui para fazer uma fiscalização pelo MDA num terreno a 40 quilômetros do centro, lá no alto da serra. Eu não via o pico da serra, não. Eu estava no pico da serra. Eu esqueci o nome da Samikira, lembrei o nome da localidade. Samikira. Estava a 40 quilômetros do centro de São Fidélis. No alto da serra. No alto mesmo. Quando eu falo é alto mesmo. Estava no alto. Eu estava tão longe lá do Xirec. Então, às vezes, eu demoro a responder, mas não é porque eu estava ali de tão longe. Eu acho que a sua família não sabe onde é Samikira. Porque a gente só conseguiu chegar lá porque uma pessoa foi com a gente. Tem gente que não conhece. Né? Para você ter uma ideia, a 4x4, pela estrada, que é a estrada regular, não, pela estrada mais curta para chegar a Samikira, ela não foi, ela quase atolou. A gente teve que fazer uma volta e, por sorte, o tempo está bom, né? Assim, não estava com muita chuva. A gente passou por dentro de uma cachoeirinha, né? 102 anos também. Se ela morar em Samikira, ela vai aos 150, que não tem aborrecimento, não tem nada lá também. Não chega a nada. A gente chegou quase que por milagre. Então, assim, eu respondo sempre. Às vezes eu não consigo responder naquele momento. Posso estar em outro trabalho, eu não trabalho só dando aula, infelizmente. Aí eu demoro, mas eu sempre respondo, tá bom? Vamos lá. Vamos à outra questão. Eu não sei se vai dar para dar todas, pessoal, mas aí fica para vocês aí, tá? Essas questões, dessa vez, não são autorais, as outras eram, mas essa arrumação é minha, tá? Essa coleção de questões, essa arrumação é minha. Aqui a Luísa de Azevedo, né, trecho a seguir de Luísa de Azevedo, e responde a questão, curtiço. Bertoleza, que já havia... Esse trecho é de doer, né? Subiu o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe para a ceia do seu homem. Quando ouviu parar de frente dela, aquele grupo sinistro. Reconheceu logo o filho mais velho de seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. No relance de grande perigo, compreendeu a situação, desviou tudo com a lucidez de quem se vê perdida para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira, que seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir, mal, porém, circunnavegou os olhos em torno de si, procurando escapula. O senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. É esta, disse aos soldados, que com um gesto intimaram a desgraça a segui-los. Prenda-não, é escrava minha. A negra, imóvel, cercada de escamas e tribas de peixe, com uma das mãos malvadas no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para ele sem pestanejar, os policiais. Vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, ergueu-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe, certeiro e fundo, rasgaram o ventre de lado a lado, e depois emborcou para a frente, rugindo e esfunciando moribunda numa lameira de sangue. Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tampando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer respeitosamente o diploma de sócio do Elimérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Essa é uma cena fantástica do livro, né? É um suicídio, né? É mais do que um suicídio, né? Uma cena de denúncia. Porque ela não tinha como fugir, não tinha mais... Sim, ela era amante dele. Ela é amante dele. Como
e pagou a carta de alforria que era falsa. E ele, querendo casar com a menina que é da família rica, denunciou a própria amante para ser presa. E ainda ganhou, porque dava dinheiro lá para causa abolicionista, um título de sócio benemérito do Clube Abolicionista. É fantástico esse texto. Né? É fantástico esse texto. Eu ia contar aqui uma cena horrível, mas não é melhor nem contar. Né? Beleza. Vamos voltar à questão aqui. Deixa eu correr agora, que senão eu não consigo responder as questões antes do tempo. Deixa eu dar uma corridinha agora rapidinho. O texto corresponde à cena em que a escrava fugida, a Bertoleza, comete suicídio, quando se depara com os policiais que vêm capturá-la, após denúncias de seu paradeiro feito por João Romão, o amante. Leia atentamente e responda as questões 3 e 4. Explique uma das características realismo naturalismo expressa no trecho compreendido entre as linhas 13 e 16. A negra imóvel, eu não vou ler de novo, eu já li, tá? Uma das características do realismo naturalismo. Vamos ver o que a banca colocou. Vou dar a resposta da própria banca. Essa resposta não é minha. Característica do realismo naturalismo. Serão receitas e respostas, de algum modo, isso também é da revista da UERJ, tá? Revelem as seguintes ideias. Comportamento humano determinado por forças biológicas. Olha a diferença do naturalismo para o realismo. Lembrando que o Saramago não é ligado ao naturalismo, é ligado ao realismo, tá bom? Por forças biológicas, o instinto, a herança genética, sociológicas e históricas. Sociológicas e históricas, aí por isso que é naturalismo / realismo. Os fatos psicológicos sociais são vistos pelo realismo naturalismo como manifestações naturais e, portanto, nada tem a ver com fenômenos transcendentais. Nisso tem tudo a ver com o Saramago, tá? O Saramago não tem transcendentalismo. Deus está ali para ser negado. Ele não faz uma análise transcendental e mitológica no sentido de ter uma divindade, tá bom? Então, é tão iconoclasta... Rapidinho. Uma outra característica... Peraí, deixa eu só terminar rapidinho. Uma outra característica do Saramago que tem a ver com o realismo é a iconoclastia. O realismo e o naturalismo, em geral, são textos muito iconoclastas e muito anticlericais. O Saramago também é. Eu termino, já passo para você. As circunstâncias externas determinam a natureza dos seres vivos, inclusive as do homem. Tirando o fator biológico, pelo imanetismo, no Saramago também. O meio determina o homem. A realidade passa por um processo evolutivo dentro do sistema de leis naturais totalmente definidas. Pode falar agora. Desculpa, Sebastião, pode falar. Não entendi a resposta da banca. Eu entendi, mas porque realmente esse comportamento humano dominado pelas forças biológicas é porque a pessoa que é a negra, ela despertou uma paixão pelo um senhor, né? Que era seu amante. Mas nessa cena aqui, ela se viu indefesa e acabou se suicidando. Que força biológica que nasce nessa situação aqui, nesse texto? Eu não entendi. Eu posso entender todo o contexto. Agora, nessa cena, eu não entendi muito bem. Vamos lá. A questão fala o seguinte, a questão da UERJ, e essa é a resposta da própria UERJ, tá? Não é minha. Explique uma das características do realismo naturalismo e está dizendo que seria aceito, né? A Bertoleza, nesse momento, ela está se matando porque não quer voltar para a escravidão. Então, são forças sociais, né? Ela não quer mais ser vítima da escravidão. Realmente, você está certo no sentido de que não tem impulso biológico. O impulso biológico primordial é a autopreservação. Então, o suicídio atenta contra a autopreservação. Mas, se você for ligar ao naturalismo, lembrando que ela é amante do João Romão e que eles nunca foram apaixonados, você pode explicar pela necessidade sexual e ligação deles, né? Essa é uma das formas de você ligar. Mas não necessariamente é só essa característica. Tem o imanetismo, que o homem é um produto do meio. Tem forças biológicas, tem os impulsos, as taras, as pré-determinações biológicas, mas também tem o imanetismo, que é a ideia de que o homem é produto do meio. Entendeu? Realmente, essa cena... É uma pegadinha da UERJ, né? Porque o candidato... Pegadinha, se você colocar... Vamos lá, se você colocar... Ele estudou pra caramba o realismo, entendeu muito, ele não vai botar essa resposta na tela. Ele vai entender. E quando ele vai ver o gabarito, ele vai se surpreender. Mas tudo bem, eu entendi. É pelo contexto, entendeu? Não pela cena em si. Tá bom? Obrigado.
Não, beleza, mas vamos lá. O naturalismo, do qual o Aloysio é o principal expoente, tem essa coisa do predeterminismo biológico muito pesado. Então, ele diz, se a pessoa colocar isso, eles vão considerar. Se a pessoa colocar imanetismo, eles vão considerar. Ele vai mostrar que ele conhece a obra do Aloysio. O texto tem, efetivamente, o texto não está tão ligado assim, embora ela seja amante do João Romão, e não se explica essa relação de amasia por um sentimento, porque o João Romão nunca gostou da Bertoleza. E a própria Bertoleza, quando você vai ver a cena de sexo entre eles são vencidos pela necessidade, pelo cio. É um rebaixamento da condição de animal. Né? Pelo tesão que eles se unem, não tem amor. Se for olhar, eu não sei se você leu o Curtiço. As cenas de sexo não tem amor. Amor é zero. Né? Aqui é fácil, né? Transcreva a passagem para o leitor. Essa questão é dada. Eu não sei se foi só no caderno. Tomara que é uma questão dessa para vocês. Se cair é molezinha, né? Transcreva a passagem que o leitor deduzir os acontecimentos provocados pelo contraditório comportamento do João Romão. É só pegar a parte final, em que ele manda aqui, né? Nesse momento, é só pegar a parte desse trecho. Nesse momento, parava a porta da rua uma carruagem. Era a comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Professor, essa questão está muito fácil. Muito fácil. É uma questão da UERJ, tirada da UERJ. Tá? Olha só. Dizer que como é um produto do meio parece uma coisa meio tosca e meio um aforismo que não significa muita coisa, mas significa muita coisa. Por quê? A primeira concepção de homem que a gente tem, religiosa, é a adâmica. Né? Então é o seguinte, você, Gabriel, tem a sua alma foi dada por Deus, então o seu comportamento ele é dado por sua índole. Você tem uma índole boa ou má, isso vai te caracterizar a vida inteira. Pode parecer isso muito complexo e realmente uma coisa que é real, mas primeiro que ninguém sabe o que é índole. Quando alguém fala, a pessoa tinha uma boa índole, ninguém sabe o que é isso, não é temperamento, não é nada. É uma índole. Então, você tem a índole boa ou a índole má. Então, o ser humano é explicado por uma alma anterior que ele tem, que vai conduzir ele para o bem ou para o mal, que também é algo muito relativo, né? O que é bem, o que é mal. Mas é isso. O homem é produto do meio, pode parecer uma coisa muito resumida, mas é muito complexo. E isso quer dizer, eu, Roberto, assim, quantos muçulmanos vocês conhecem? Vocês conhecem algum muçulmano? Alguém que conhece algum muçulmano? Vocês não conhecem nenhum muçulmano? Eu não conheço nenhum. Nenhum. Já conhecia, assim, online, conversando sobre a questão da Palestina e coisa e tal. Por que vocês não conhecem nenhum muçulmano? Vocês vivem num país eminentemente... Você é muçulmana, Beatriz? Não estou perguntando de boa. Assim, não tem nenhum problema com muçulmano. Eu conheço alguns muçulmanos, não de perto. Eu conheço alguns muçulmanos, participar do movimento social, já até entrevistei contra a causa palestina, mas eu não tenho ninguém próximo que seja. Por que você não conhece nenhum muçulmano? Porque a gente está num país eminentemente cristão. Então, quando você fala assim, eu sou cristão por conta de devoção, por conta da minha fé, tá, então lá na Arábia, todo mundo é muçulmano por conta da devoção e da fé. Você sabe que 87% das pessoas seguem a religião de seus pais. Sabem disso? Por isso que a mudança de religião é uma coisa que leva gerações. Os evangélicos tendem a se tornar a maioria no país? Tendem. Já se tornaram? Não. Pode se tornar? Podem. Mas por que o movimento é lento? Porque 87% das pessoas seguem a religião dos pais. A conversão não é tão acelerada como as pessoas pensam, não. Vocês sabiam que 85% das pessoas seguem o time dos pais? O que quer dizer que o homem é um produto do meio? A pessoa que é racista, em geral, aprendeu racismo dentro de casa. O pai é racista, a mãe é racista, o avô é racista, a pessoa vai ser racista. A homofobia se aprende na rua? Não, na verdade, ele vai exercitar na rua. Mas o homofóbico, em geral, já aprende comportamento homofóbico dentro de casa. Então, o que é o homem um produto do meio?
A gente pensa que é muito livre, mas, na verdade, o nosso sistema de crenças é pré-determinado por uma série de fatores ou por uma série de convivências. Nós somos múltiplos. Eu estou aqui, mas eu estou em vários locais. Né? A Bianca está aqui, mas ela está na igreja dela, que eu não sei qual é, ou ela não tem igreja nenhuma, mas dizer que ela tem uma igreja. Então, ela escuta uma coisa aqui, o pastor vai falar outra coisa para ela. E ela vai tirar uma mediatriz entre o que o pastor fala e o que o professor fala. Mas tem um pastor e um professor e tem a televisão. Ela vai olhar na televisão e vai dizer, não, os comportamentos são esses. Nosso corte de cabelo é tudo parecido. Quando eu era jovem, ninguém usava tatuagem. Quem usava tatuagem era marginal. Hoje, quem não usa tatuagem parece que é uma pessoa que saiu do planeta Terra e voltou 50 anos depois. Então, o homem é um produto do meio, parece um adágio muito tosco, mas, na verdade, ele busca a ideia de tentar entender por que o ser humano se forma de uma determinada maneira. Porque eu tenho certas atitudes, porque eu tenho certas características, porque eu tenho certas crenças, porque eu tenho certas paixões. Tal indivíduo que se autofaz é uma grande ilusão. Nós somos seres sociais. Então, o homem é um produto do meio, é isso. O Saramago é imanentista. Ele vai buscar nos personagens deles razões que estão ligadas. Se olhar Caim, vira e mexe, ele dá uma explicação sobre crenças daquela época. O comportamento do cara é assim, porque é assim. Tem o diálogo, por exemplo, lá do Abraão. Qual foi o mesmo do Abraão que vai ser morto? Eu não lembro. Sempre troco esses nomes bíblicos. Eu li o texto, mas eu esqueço. Abraão e o filho. Deixa eu ver aqui, vou até procurar na internet. Alguém sabe o nome do filho do Abraão? Qual é o nome? Não, mas o filho que ia ser sacrificado, alguém lembra? Isaac. Era Isaac que ia ser sacrificado? Vocês viram o diálogo depois da tentativa de assassinato? E aí o filho está meio furibundo com o pai e com a religião. Fala, pô, como assim? Que religião maluca é essa? Quer me matar? Não, fica tranquilo, Deus é que salvar na hora. Aí ele fala, não, o anjo chegou atrasado, quem me salvou foi aquele maluco lá do Caim, chegou na hora e evitou. Aí o Abraão chega e fala, não é assim mesmo, nossa religião é assim mesmo. Não precisa de multiplicação, é assim mesmo. Acredite, porque a gente sempre acreditou nisso. Isso é imanetismo. Tem uma crítica feroz do Saramago aí, ao conformismo. Por que a gente tem que seguir essa religião? Porque seu avô seguia, seu bisavô seguia, eu sigo, você vai seguir. Né? Imanetismo é essa ideia de que o nosso comportamento, óbvio que ele não é todo herdado, Gabriel. Você tem, até certo ponto, suas características pessoais que vão influenciar no que o meio faz com você. Mas o seu pensamento não é seu. Você vai ser influência de tudo que você vive. Se você viver numa comunidade rural e tiver acesso só até a 7ª série, você não vai estar discutindo Saramago. Vai? Vai estar discutindo Saramago? Né? Então, qual vai ser a cultura? Qual vai ser o acesso da cultura que você vai ter? Imanetismo é isso. O homem é produto do meio. Um homem é produto de todas as influências. Fala, Sebastião. Pode falar. Não, é só uma curiosidade. Imantismo. Imanetismo. Imanetismo, ele vem de imã, né? De até aí, né? Essa ideia? Não, a ideia do imanetismo. Imã. Vem de não, até aí. Você está querendo a origem da palavra. Eu não sei a origem da palavra. Isso aí. Não, a origem da palavra é. O imanetismo, eu não sei de onde vem a palavra. Eu te digo o que ela significa objetivamente. Imanetismo significa objetivamente. Minha câmera está desligada? Foi o que eu desliguei, gente? Eu desliguei foi sem querer, tá? Ela quer dizer, concretamente, imanetismo, que eu não sou fruto de nenhuma composição transcendental. Por exemplo, a minha alma, ela não foi me dada previamente, eu tenho características que são só minhas, porque eu tenho uma alma perfeita e acabada dada por Deus. Então, eu vou seguir uma trilha perfeita, porque assim está no meu caminho. O Alcorão diz que seu destino já está traçado. Os gregos acreditavam no destino, não é isso. O homem é produto do meio. Que você vai depender da família, que eu nasci, do local, que eu nasci, da educação que eu tive, de tudo. Isso é imanetismo. Né?
O homem é influência de uma série de fatores, não é de um fator só, né? Você frequenta uma igreja, a igreja vai te influenciar de um jeito. Sua família vai te influenciar de um jeito. Se você vem de uma família que todo mundo é racista, você pode ser uma pessoa racista. Não significa que você tem que ser uma pessoa racista. Eu sou de uma família da Baixada Fluminense. Eu sou de uma família em que minha mãe não tinha um alto nível cultural. Eu não escolhi pensar igual a minha mãe. Minha mãe tinha alguns pensamentos que eu não reproduzi. Mas eu poderia justificar, reproduzir esses comportamentos, porque eu escutei isso da minha mãe. Então não tenho que seguir o que a minha mãe falou. Eu lembro que uma vez minha mãe falou uma coisa para mim que hoje me choca muito. Na época me chocou porque eram coisas que dentro de casa que era comum na época dizer. Que ela preferia ter que já tinha tido ladrão na nossa família, que já tinha tido viciado em droga, mas nunca tinha tido gay. Ela não falou essa palavra. Isso é um pensamento extremamente homofóbico. Extremamente homofóbico. Mas que era comum você escutar nas famílias da época e você escuta em muitas famílias hoje. Então, muita gente que é homofóbica porque aprende em casa. Ah, mas eu posso mudar meu pensamento? Pode. Sim, você pode. Você deve, inclusive. Mas que efetivamente o meio vai determinar que você justifique essa atitude, porque meu pai foi assim, que meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, meu tataravô foi assim, da minha família inteira foi homofóbica, então eu também vou ser homofóbico. Isso faz parte do imanentismo, de uma maneira negativa. Se você nunca teve acesso à literatura, se você nunca foi alfabetizado por literatura, se você nunca teve acesso a bons livros, você vai aprender a gostar de livro? Como? Então você passa a vida inteira sem ler um bom livro. Você não vai ter nem interesse. Você tem interesse em livro? É que para você aquilo ali, um pedaço de papel higiênico sujo vai ter o mesmo valor. Isso é imanetismo. Entenderam o que é imanetismo? Uma palavra muito complexa. Socialismo é imanetismo, anarquismo é imanetista, comunismo é imanetista, até o liberalismo é imanetista. Liberalismo, embora seja individualista, também fala que o homem é produto do meio. O liberalismo não é transcendental. O imanetismo, na sua origem, mesmo sendo individualista, não é transcendental. Entenderam o que significa, gente? Né? O que é imanetismo? Então, existe. Então, existe imanetismo bem claro ali no Saramago. Saramago desmitifica. O livro Caim é para desmitificar o Velho Testamento. É dizer, não justifiquem o comportamento de vocês em cima desses relatos. Esses relatos não são verdadeiros. Basicamente é o que o livro diz, né? Quer vocês queiram ou não do livro, gostem ou não do livro. O livro é uma porrada, né? Eu fiquei até espantado em ver o livro. Falei, gente, esse livro é corajoso. A West teve coragem de escolher esse livro. Eu gostei muito, espero que vocês gostem também. Gente, não vai dar para fazer todas as questões, mas as questões estão todas com gabarito. A gente não quero alongar muito, até pela questão do cansaço de vocês. A gente para por aqui. Vocês podem pegar, eu fiz 11 questões, se vocês tiverem dúvida alguma, peguem aí meu zap e mandem, professor, não concordo, por exemplo, você, Sebastião, não concordar com algum gabarito, pode mandar um texto. Estou com preguiça, vou mandar um áudio, tá bom, desde que não seja um áudio de 10 minutos, né? Eu tenho um amigo... Não é teu celular mesmo? Eu botei ele em cima, gente, deixa eu ver se eu acho aqui para não ter que digitar de novo, vou procurar de novo. Deixa eu ver aqui. O pessoal não me manda áudio de 10 minutos, não, tá? Eu tenho um amigo que eu ligo para ele, é sério. Ele me mandou áudio de 10 minutos, eu liguei e falei, cara, vamos reduzir aqui a conversa. O que você quer falar? Eu liguei, eu falei, não, vou ligar, cara. Um áudio de 10 minutos eu ligo. Por favor, se você fazer uma pergunta, não me mande um áudio de 10 minutos. Não vou falar o nome do meu amigo também. Eu acho que ninguém vai fazer isso, ninguém. Isso é uma coisa Olha, básica, você não conhece. Eu tenho experiência nisso. É muito engraçado. Ele mandou um áudio de 10 minutos. Eu liguei para ele, cara, eu vou esperar passar o replay na série ou você me conta agora, que eu não peço áudio, não. Aí ele falou o que era, foi mais rápido. Foi mais rápido. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, não concordarem com o gabarito, vocês mandem e eu respondo. Como eu falei, nem sempre eu vou responder na hora, mas eu sempre respondo. Tá bom? Estamos terminando, gente?
Espero que tenham gostado. O Saramago é bem complexo, vocês viram que ele é bem complexo, ele tem muitas influências, não é fácil botar ele numa caixinha só, né? É um livro corajoso. A próxima aula, eu vou perguntar, William, quando é para eu já me programar, porque eu faço mais 8 inéditas, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. O professor é pobre, a aula pode ser rica, né? Eu sempre falo para minha mulher que na próxima encarnação eu quero ser rico, eu quero ser pobre um dia. Porque todo dia não dá, não, né? Pessoal, ficamos aqui? Meninas do pré-ENEM, então, hein? O senhor é muito engraçado. Mas tem que rir, né? Já pensou, professor, que dá aula sempre de mau humor, cara? Pô, deve ser um horror, né? Eu, pelo menos, quando eu era aluno, eu detestava professores de mau humor, né? Não tem nada a ver se o cara brigou com a mulher, se as contas estão atrasadas, né? O aluno não tem nada a ver com os meus problemas, né? E melhor ter um bom humorzinho. Meninas, terminou? Oi, Ponciano, terminou. Estamos no horário. Então, beleza. Então, a gente se vê na próxima. Se tiverem questões, podem me mandar. Vou perguntar ao William quando vai ser a próxima, porque eu vou... Porque não tem, tá? Não tem. Vocês estão... Se procurar, vocês não vão achar. Tem poucas questões sobre Caim. Eu vou ter que fazer outras questões inéditas, eu trago, coisa e tal. Aí eu trago na próxima aula mais 8 inéditas. Eu vou ter que ver, inclusive, as que eu fiz, para não me repetir. Aí eu trago, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Espero que Outro, todos tenham professor. gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.